Adenilson, Magno, Rafael Chorão e Vitinho. Matheus Peixoto e Wesley. No banco, ao lado de Marcelo Veiga, Luan, Juliano, Júnior Goiano, Jonathan, Acácio, Clauber com K, é isso mesmo, Clauber, Adriano Paulista, Jardel, Esquerdinha e o Galego. Trio de arbitragem, assistente número 2, Evandro de Melo Lima. Assistente número 1, opa, estou sentindo cheiro de perfume no ar. É a senhorita. Já deu para observar aqui uma loirinha. Que gata! Que delícia! A senhorita Neuza Inês Bach. E o árbitro do jogo, o dono do apito. Quem é ele? Ah, pois não! É o senhor Salim Fendi Chaves. Legal, tá aí o Washington Melo trazendo a ficha técnica do jogo. Guarani, Bragantino e Guarani. Enquanto terminamos a execução do Internacional Brasileiro, Wagner Ferreira, definida aí as equipes, algumas surpresas no Guarani. O goleiro lá do Guarani, nem no banco não tá, o Wagner Ferreira. Esse Pitarelli devia procurar clube, porque do jeito que tá, o Passarelli, entra treinador, sai treinador, o homem não tem chance no gol do Guarani. Nem no banco, hein? Não dá pra explicar. O Washington Melo que tá lá o dia a dia podia dizer alguma coisa a respeito. Mas Giovani é um jogador que tem gabarito para ser titular nessa meta do Guarani. Jogou no Atlético Mineiro, jogou na Ponte Preta em 2009, é um bom jogador, 31 anos, 1,91 m, uma bela estatura para goleiro. Eu acho que o Guarani está bem servido ali nesse setor. O Lennon voltando para a lateral direita, não há novidade nenhuma. O Ferreira sujeito a chuvas e trovoadas. Diego Jareta, esperamos que dê um equilíbrio nesse miolo de zaga do Guarani. E na lateral esquerda, o Inácio foi contratado junto ao... Aliás, ele é do São Paulo, revelado pelo São Paulo, jogou no Futebol Clube do Porto. Ele é lateral esquerdo de ofício. Mas o William Matheus também é lateral esquerdo. Como é que é? Vamos fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo? Eu acredito que o William Matheus joga um pouquinho mais à frente para fazer uma espécie de 4-4-2. Então o William Matheus jogaria pelo lado esquerdo. Enquanto que o Ricardinho, jogador mais experiente aí nesse time do Guarani, muito aplicado, caiu nos braços da torcida, é realmente um ídolo da torcida do Guarani. E esse Fernandes, que veio do Atlético Goianiense, esperamos que realmente seja esse cabeça de área que o Guarani precisa. Felipe Amorim, Carlinhos e Diego Cardoso, eu acredito que esse trio será o trio responsável pelo ataque do Guarani. Felipe Amorim, ali com a camisa 11, ele jogou no Figueirense, jogou no Coritiba, no Ceará, muito bem rodado aí o Felipe Amorim. O Carlinhos, que é um jogador que tem experiência internacional, né? Jogou na Bélgica, jogou no Bayern Leverkusen e jogou no Internacional de Porto Alegre. Então, completando o ataque, Diego Cardoso, esse sim, um jogador que é do Santos, né? Jogou no próprio Bragantino, jogou no Vila Nova e completando então esse ataque do Guarani. É um time interessante, diga-se de passagem. Vamos ver como é que o Osmar Loss vai ajustar as suas peças para essa primeira jornada do Campeonato Paulista, onde o Guarani tem como companheiro de grupos, né? É bom lembrar que não joga dentro do grupo, quem não está acompanhando ainda o sistema do campeonato. No grupo tem aí o Palmeiras, o Guarani, o Novo Horizontino e o São Bento. Pela lógica, as duas forças, Palmeiras e Guarani, Novo Horizontino e São Bento, estão brigando por fora por uma vaga. Com relação ao Bragantino, é outra incógnita. Então, o que mais a gente conhece é o Marcelo Veiga, aí, 54 anos, ele é de São Paulo, natural da capital paulista, e tem a cara do Bragantino. É um time que manteve a base do time que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, e é esse time que vai enfrentar o Guarani, com Itaqui pelo lado direito, o Léo Rigo pelo lado esquerdo. É um time de caras conhecidas, só esperamos que a bola role para que tenhamos então condição de analisar melhor essa situação aí de Guarani e Bragantino. O Melo estava enaltecendo. Vamos ouvir o Marcelo Veiga. Me ajuda aí, produção. Base que nós mantivemos do Campeonato Brasileiro, eu acho que esse início pra gente vai ser fundamental, então espero saber tirar proveito bastante nesse começo, porque é um campeonato muito difícil, duro, e a gente não pode perder tempo, muito menos ponto dentro de casa. Então espero que a gente tenha consciência de estar enfrentando um time qualificado, um time de camisa, mas a gente precisa dos 3 pontos aqui. Certo. Ah, pois não, tá aí o técnico Marcelo Veiga dizendo que o Campeonato Paulista é duro. Foi o que ele disse, viu, Wagner Ferreira? Pois é, você estava enaltecendo as qualidades
de uma das assistentes. Vamos lá, o Loz, então, ouvir? Vamos ouvir o Loz, que faz a sua estreia no comando técnico do Bugre. Fala aí, Loz. Tem suas vantagens começar do zero, porque a gente acaba aplicando toda uma metodologia nova para todos ao mesmo tempo, mas seria muito melhor se a gente tivesse mantido uma base que teve uma boa participação na Série B, e a partir daí a gente conseguir agregar umas novas ideias, mas a gente está satisfeito com o que a gente conseguiu alcançar na pré-temporada. Muita gente se surpreendeu com o Inácio jogando na linha de frente. É uma novidade? Olha, a gente já conhecia o Inácio da base, ele já fez essa função no São Paulo na época de base muitas vezes, e a gente teve o problema de jogador que teve 3 treinos sem treinar, que é o Crispim, que era imprevisto para jogar, e a gente optou por um jogador que está habituado na formação já. Obrigado. Pois não, portanto, o Osmar Loz esclarecendo aí a principal novidade, né? O Inácio aparecendo aí como meio-campista, o William Matheus vai jogar ali na lateral esquerda. Tudo pronto, a bola vai rolar para Guarani Bragantino. Você diria aí, você estava falando da assistente, a dona Neuza Inês Bach. Pois é, o árbitro é o Salim Fendi Chaves, tem 34 anos, o Evandro Melo Lima, 32. Só isso que eu sei deles, agora dela eu sei mais alguma coisa. Ela tem 33 anos, é de Santa Catarina, professora de Educação Física, que beleza, árbitra FIFA e já está convidada para o Mundial Feminino, que será disputado nesse ano. Ai, dona Salete está ouvindo a jornada lá? Um grande abraço, viu, dona Salete? E os ingressos, viu, Claudinei Costa, para o jogo de quarta-feira, Guarani-Corinthians, já estão sendo vendidos. R$60 inteira, 30 meia entrada, cabeceiras, tobogã superior e vitalícia. Tobogã inferior abaixo ali das cabines de rádio, R$80 inteira e R$40 a meia entrada. A diretoria do Guarani fazendo com que o torcedor possa aderir ao sócio campeão, porque os ingressos salgados, né, para o jogo de quarta-feira, torcida única. E para terça-feira, Guarani São Paulo em Araraquara, semifinal da Copa São Paulo, partida confirmada para as 19h30, teremos torcida única, apenas a torcida do São Paulo, pelo fato de ter melhor campanha. Legal, e lembrando que a Rádio Futebol Interior transmite na terça-feira este jogo da Copinha, Copa São Paulo de Juniores, a semifinal, Guarani São Paulo. Estarei ao lado de Carlos Corsati e também do Wendel Coral para a transmissão desta semifinal do Guarani na Copa São Paulo de Juniores. Muito bem, são 9h, mais 34 minutos. Tudo pronto no estádio Nabi Abichedin, Bragança Paulista, e para comandar as emoções da estreia do Bugre no Campeonato Paulista, vem ele, Marcelo Corsato. Beleza, Claudinei Corsi abrindo os trabalhos da segunda jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Noite de sábado, hoje 19 de janeiro de 2019. Depois de 5 anos, o Guarani está de volta na principal divisão do futebol paulista. Encara o time do Bragantino em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Guarani vai ficar à esquerda da cabine de rádio do estádio Nabi Abichedi. Uniforme todo verde, como Washington Melo já disse. E o time do Bragantino defende o gol à direita, uniforme predominante na cor branca. Vários jogadores foram embora da Série B. Eu fiz aqui um apanhado, depois o Melo pode até me ajudar, que acompanha mais o Guarani. São 3 jogadores só que disputaram a Série B. Se a gente colocar o Lennon, ficam 4 jogadores que disputaram a Série B, porque o Lennon no meio da Série B ele foi embora pro Vasco da Gama, né? Foi disputar a Série A. Portanto, eu falava aqui, como o Carlos disse, na nossa sala de esportes, antes da jornada esportiva, é muita mudança, né? Um time muda demais. Se a gente for analisar, o Campeonato Brasileiro da Série B acabou no final de novembro. São 40 dias, se muito, né? E o time muda por completo, mudou o treinador, mudou tudo. A bola vai rolar, você vai se ligar no microfone da Rádio Futebol Interior. Estamos na TV Futebol Interior também. Apita o árbitro. A bola rolando em Bragança, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe nota 10 comigo, Wagner Ferreira, Claudinei Corsi e Washington Melo. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola o time do Bragantino. A bola aqui na ponta esquerda, vem o chute pro gol, bateu na zaga. Tentou ali o primeiro chute pro gol, número 8 do Massa Bruta, o Rafael Chorão. Chorão que começou na Ponte Preta. A bola voltou, caiu na intermediária, sobrou para Ricardinho, capitão do time. Dominou, soltou essa bola um pouco mais atrás, chega a zaga ali do Guarani, mas o árbitro, o Salim, ele acabou pegando uma falta para cima do Ricardinho. O jogo tá parado, hein, Melo? E o Ricardinho segue como capitão do time e muitas mensagens já chegando aqui pelas redes sociais, pode viu, ler, Marcelo? Pode ler. Domingos Martins dos Santos, boa noite para vocês do Futebol Interior. Manda um alô para a galera do Bugre,
aqui na Lagoa da Confusão, Tocantins. Vamos, Bugre! Tem também o Ivo Carpini Martinez. Boa noite, boa transmissão. Abraço de Araraquara. Eduardo Sarti, saudade da equipe FI, transmitindo o jogo do Guarani profissional. E olha só, o Eduardo Eno, boa noite. Votos de um bom trabalho. Olha o Guarani, bola pra dentro da grande área, chute pro gol, espalma o goleiro, deu rebote, o toque de cabeça, pega o goleiro. Pega o goleiro, quase por pouco. O Guarani não sai na frente em Bragança. Olha o Bugre aí, Melo. Na primeira chegada, em 1 minuto e pouco de partida. Bola perigosa aí na área. O goleiro Alex Alves já tendo que fazer aí a primeira intervenção. Começo de jogo 0-0, Guarani e Bragantino. Rapidamente aqui a mensagem do Eduardo Eno. Boa noite, votos de um bom trabalho e muita sorte para o Bugre. Abraço forte dos amigos bugrinos de Volta Redonda. Valeu, Du, grande abraço! Olha o Alex Alves, goleirão, capitão do Bragantino, já teve que fazer uma defesa. Me parece quem estava lá dentro da grande área, o Inácio, número 8. A bola voltou, sobrou. Olha o Massa Bruta, campo de ataque, o chute pro gol. Ela passa! Ela passou raspando o poste. Lado direito do goleiro Giovani foi pra bola. Quem bateu essa foi o Magno, Melo. De longe, né? O Magno, camisa número 7, bateu. A bola quicou no gramado e encobriu, né? O goleiro do Guarani, né? O Giovani. E quem teve a chance aí no primeiro gol do Guarani foi o camisa 9, né? O Diego Cardoso. Praticamente ali próximo à risca da pequena área, ele chutou e o Alex Alves acabou espalmando. Depois um rebote, o toque de cabeça do Carlinhos e o goleiro Alex Alves aí fez a defesa. Mas por muito pouco o Guarani não abriu o marcador a 1 minuto. A defesa principal do jogo até aqui do Alex Alves, goleiro do Bragantino. Estamos no Futebol Interior TV, Facebook, mande a sua mensagem. O Washington Melo está encarregado no Facebook. Daqui a pouco eu vou lá para o YouTube, Futebol Interior TV também. Você pode participar com a gente e interagir na nossa jornada esportiva. Para o campeonato que vem o time do Guarani, vinha desarmada, a bola sobrou para o time do Massa Bruta, para o Bragantino, vem com o Vitinho, trabalhou, tocou essa bola para o Chorão. O Chorão domina, joga a bola um pouco mais atrás, a bola voltou, sobrou para o Magno. Ele despacha aqui na marcação, ela bate no Diego Cardoso, voltou, sobrou pro time do Bragantino, vem pro campo de ataque, Matheus Peixoto de peito, ajeitou, tocou pro Chorão, soltou do lado direito pro Itaqui, cruzou na boca do gol, fechado no segundo pau, toque de cabeça. Número 11, Wesley, tava na jogada, bola passou, foi embora, mas ganhou ali do Lennon. Tiro de meta, hein, Melo? Ele ganhou no corpo ali do Lennon, não houve a falta. E a torcida do Guarani, é claro, fica com uma pulga, né, atrás da orelha em relação ao goleiro Giovani, né? Ficou aí 7 anos praticamente como reserva do Vitor no Atlético Mineiro. Há muito tempo, e olha, a senhorita acabou levando uma bolada, hein? Tadinha, né? Assistente número 1 ali, a Neuza Inês Bach, né? Eu disse já antes da transmissão que eu estava sentindo o cheiro de perfume no ar. E agora ela leva uma bolada ali no rosto, mas já se recuperou. Qualquer coisa depois do jogo, né? A gente pode até fazer ali um agrado para ver se está tudo bem com ela, viu, Marcelo Cossato? Esse ano a direção da jornada mudou, viu? Então cuidado. Posse de bola pro time do Guarani, bola aqui pela meia direita, chega a zaga do Bragantino para tirar. A bola aqui no campo de defesa, aí tá aqui, tirou. A bola caiu no ataque, sobrou pro Matheus Peixoto. Show, soltou essa bola aqui no comando. Vem pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol do Wesley, passa por todo mundo. Tava lá dentro da grande área, o Chorão chegando também, o Matheus Peixoto, mas o chute foi muito forte ali, um cruzamento do Wesley, a bola passou toda a extensão da grande área, foi embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa lado direito, favorece o time do Guarani. Pelas contas que eu fiz aqui, o Lennon disputou uma parte da Série B, né? Depois foi pro Vasco da Gama. O Ferreira, como o Melo disse, foi a maioria do campeonato, ele chegou no segundo turno, mas foi reserva no campeonato, o zagueiro Ferreira. O William Matheus, esse estava no Guarani, né? Eu estou colocando que ele já estava no Guarani. O William Matheus não. Não? Não. Então são... Lennon, Ferreira e o Ricardinho, desse time titular. No banco, o Fabrício Bigode e o Rondinelli. E tem aí os 2 meninos da base, né? O Pedro Acossi e o Renan. Lucas Crispim, Thiago Ribeiro e Clever foram contratados. Muito bem, então, portanto, eu estava colocando o William Matheus, tiro o William Matheus, são 3 no time titular que passaram na Série B pelo time do Guarani. Ô Wagner Ferreira, fica difícil de fazer um time ficar entrosado logo na primeira partida do campeonato, né, Wagner? E apenas com 2 jogos amistosos, né, poucos significativos, e apenas com os treinamentos, só na bola rolando. Durante a competição é que o Osmar Loz vai encontrar o time ideal. Mesmo porque tem jogador que não está relacionado para a partida
partida de hoje. Tem o Thiago Ribeiro, que foi uma das principais contratações do Guarani para esse ano, e também não está podendo contar com ele. Então tem muita gente. Está no banco, né? O Thiago Ribeiro, de repente, pode entrar para o segundo tempo. Quem é que não está? É o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon, ele está sendo resguardado aí para o jogo contra o Corinthians. E o Vitor Ramos, né, que está com aquele probleminha lá, resolvendo problemas particulares. Então tem muita coisa para mudar ainda. Pelo primeiro jogo, não dá para tirar muita conclusão. Agora, com relação ao jogo de hoje, está interessante. Um jogo aberto, ninguém está se preocupando apenas em se defender. O Guarani está jogando aberto, o Bragantino vai para cima também. Chance para o Bragantino, chance para o Guarani. O jogo está bem interessante em Bragança. 6 minutos e meio passados do primeiro tempo. Vem para o campo de ataque o time do Guarani. Bola para o Diego Cardoso. Chegou o zagueirão, hein? Edmar, joga pro mato que o jogo é de campeonato, meteu o pé esquerdo na bola, bateu na canela, foi embora, mas aí o Leno bateu o lateral pro Diego Cardoso, perdeu, recupera, sai jogando o Edmar, toca essa bola aqui pro Vitinho, deixou pro Rafael Chorão, o Chorão vira o corpo, fica com ela, soltou a bola na frente, é pro centroavante, é pro Matheus Peixoto, ele domina pra lá pra cá, solta a bola, perde, recupera o time do Guarani, fica com ela, com o Fernandes, outra contratação do Guarani, soltou a bola do lado esquerdo pro William Matheus, o William Matheus deu um tapa na bola, soltou na frente, errou o passe, a bola voltou, sobrou aqui pro Vitinho, domina pela meia direita, olha o jogo, vem aqui pela meia esquerda, toca essa bola, é pro Léo Rigo. Léo Rigo era do Guarani, hein? Soltou essa bola, tocou na frente pro Wesley, devolveu pro Léo, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. Vai embora, vai sair pra linha de fundo, não. Lateral pertinho da bandeirinha de escanteio, Melo. E o Léo Rigo, né? Ele era da base do Guarani, ele jogava como zagueiro, né? E uma boa presença de público, né? Da torcida do Guarani comparecendo em bom número. O Léo Rigo jogou em 2014 até 2017 no Guarani. Exatamente. E ainda sobre os jogadores que não foram inscritos, né, para essa primeira rodada, Léo Príncipe, né, lateral direito, pertence ao Corinthians, né? Estava lá no futebol francês. O Thalisson Kelvin, né, zagueiro que veio do Coritiba, o Anselmo Ramon e também o Fernando Viana. Então são esses os jogadores que não foram inscritos para essa primeira rodada e que foram contratados. Agora uma falta ali, né, do número 7, o Magnum, né, um carrinho perigoso em cima ali do Lennon. Vamos ver se o árbitro vai aplicar o primeiro cartão amarelo, só ficou apenas na advertência. Mas se eu fosse o árbitro, já aplicaria o primeiro cartão amarelo do jogo. 0-0. É forte o Magno, hein? O Carlos, o nosso alfaiate, né? Porque o Carlos é o alfaiate dos narradores. Vai rasgando que ele vai costurando, né? Se ele estivesse na transmissão, ia falar que o cara era espigadão, cumpridão. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time é do Bragantino. Bola aqui do lado esquerdo pro Matheus Peixoto. Chega no meio do caminho a zaga do Guarani. A bola bateu por último no atacante do Braga. Não. Bateu por último no Ferreira. Tá entendendo assim a arbitragem, portanto é lateral. Você não consegue esquecer o Carlos, ele também não te esquece, né? Não. Impressionante. Ele me queimou o jogo inteiro Quanto da Ponte amor. Preta hoje, cara. Então hoje meu foco é ele. É posse de bola pro time do Bragantino. Perdeu o Vitinho, a bola sobrou. É do lado esquerdo pro time do Bragantino. É do Guarani, bola com o Matheus. O Matheus vai pra bola, toca essa bola aqui na frente. A bola bate no jogador do Bragantino, foi embora. Quem tava lá no lateral direito, o Itaqui. A bola se perdeu, foi embora. É posse de bola pro time do Guarani do lado esquerdo. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 9 minutos e meio, 9,5. Passados deste primeiro tempo, Campeonato Paulista Série A1 2019, primeira rodada. Estádio na Bia Bichedinha, em Bragança Paulista, terra da linguiça, tá tudo igual. Bragantino, Guarani, 0-0. Claudinei Costa. Mais cedo no estádio Moisés Tucarelli, a Ponte fez a sua estreia também. Empatou com o Oeste de Barueri, 0-0. Amanhã, 7 da noite, no Majestoso também. Tem Red Bull Brasil e Palmeiras. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Anunciando para amanhã, domingo de Campeonato Mineiro aqui na Rádio Futebol Interior. 11 da manhã tem Caldense e América, junto com a Rádio Mantiqueira de Poços de Caldas. André Luiz, como narra o André Luiz, hein? E Ailton Fonseca dão um recado no microfone da Rádio Mantiqueira, junto com a Rádio Futebol Interior. E depois, às 5 da tarde, tem Atlético Mineiro e Boa, com a Rádio Melodia de Varginha. Henrique Lemes dá um recado. Guarani vem pro campeonato, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da equipe do Bragantino. Ela sobrou pro time do Bragantino, vem contra golpe a Denilson. Soltou essa bola, tocou pro Magno. Aqui do lado esquerdo, toca a bola. É pro número 8, domina por ali o Rafael Chorão, lado esquerdo, puxou pra perna direita, bateu pro gol! Passa com perigo! Passa com perigo, vai embora!
por pouco, hein? Que pancada do Rafael Chorão. Você viu, né, Melo? Olha, essa bola passou muito perto, né? Lambendo ali o poste esquerdo. O Giovani pulou só por pular, né? Porque se a bola fosse pro gol, seria aí o primeiro gol do Bragantino. E o goleiro Bugrino já aproveitou para dar aí, né, um grito aí para a zaga acordar, né? Porque não pode dar liberdade aí para que o jogador do Bragantino possa chegar, olhar pro gol, ajeitar o cabelo e chutar. Tem que tentar interceptar. 0-0. É um bom jogador esse Rafael Chorão. Inclusive é vizinho aqui da cidade de Americana, revelado pelo Rio Branco, e estava jogando no Água Santa. É bom jogador. Você viu que chute que ele deu agora, assustando o goleiro do Guarani. Vem pro campo de ataque de novo o time do Bragantino pelo lado esquerdo, bola com o Wesley, soltou a bola no meio pra Vitinho, Vitinho dominou, tocou essa bola lá do direito, trabalha, vira o jogo da esquerda pra direita, bola pro Itaqui, chuveirou na boca do gol, procurava o centroavante, Matheus Peixoto, a bola voltou, sobrou, pererecou, aqui no campo de ataque chega o Magno, ganha, deixa essa bola pro Vitinho, ele domina, intermediária, quase aqui no campo de defesa, toca a bola pro Magno, número 7, levanta, toca a bola pra Léo Rigo, ex-Guarani, devolveu, tocou a bola aqui na ponta, sai da ponta, vem pro meio, recua o Wesley, pro quarto back o Edmar, deixa para Lázaro. O Lázaro domina, deixa a bola para Edmar, é outro grandão desse time aí do Massa Bruta. Tocou a bola para Léo Rigo, dividiu, tocou a bola na frente ali com o número 11 do Bugre, que era o Felipe Amorim. A bola bateu por último no Léo Rigo, foi embora, portanto é lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Guarani, Melo. E além do Léo Príncipe, né, do Thalisson Kelvin e o Fernando Viana, que ainda não foram inscritos, né, e o Anselmo Ramon, que está sendo resguardado para o jogo de quarta-feira, o Passarelli deve ser emprestado e o Jefferson Nem também está negociando aí uma transferência, então são jogadores que não devem permanecer no Guarani, o Jefferson Nem e também o goleiro Passarelli. Muito bem, o Passarelli que eu até entendia que poderia começar o campeonato como titular, mas não começou. É posse de bola pro time do Bragantino, bola pro Matheus Peixoto, pôs no peito, pôs na grama, soltou um pouco mais atrás, é pro Chorão, ele sai aqui da meia esquerda, vai lá pra meia direita, vira o jogo, campo de ataque, toca a bola pra Itaqui, pra Vitinho, pra Chorão, tudo de primeira, no toque de bola na frente pro Matheus Peixoto, passa pelo Ferreira, fica pra Giovani, goleiro que foi do Atlético Mineiro, Melo. De 2011 a 2018, né? Ficou 7 anos. E mais mensagens aqui chegando, né? O Cícero Rodrigo Gomes. Boa noite, galera. Jogador do Bragantino é daqui do Ceará. Mas fala o nome dele aí, viu, Cícero? Ele não colocou o nome. A Tatiana Corsi Eames. Boa noite, sorte para o Bugre, daqui de Varginha. Daqui de Virgínia, Estados Unidos. Me ajuda aí, produção. Ah, é a Tatiana, esposa de Claudinei Corsi. Ó. Sobrinha. Ah, diretamente dos Estados Unidos. Então, um abraço, um beijão aí para Tatiana Corsi Eames, diretamente de Virgínia, Estados Unidos, audiência internacional. E o Tinarelli, né, o João Ronaldo, Rádio FI, muito show a transmissão. Um abraço a todos. Valeu, Tinarelli, anote aí na sua papeleta. Escanteio para o Bug, lado esquerdo, e o William Matheus beijou a bola. E o Diego Cardoso, o centroavante, tá dentro da grande área. Os zagueiros chegam por lá também. O Ferreira tá lá. O Giareta é grandalhão, também tá dentro da grande área. Tem Muvuca dentro da grande área. Tá todo mundo se pegando. Carlinhos tá lá também. E o Fendi vai chamar o pessoal lá. Tá certo que é sábado, dia de balada. Mas esse negócio de ficar se pegando é só na balada, né, Melo? Hoje é aquele tal negócio, né? Sábado. Embalos de sábado à noite, é isso? Como é que fala? É isso mesmo, nos né? embalos de sábado à noite. Exatamente. E o pega-pega continua, hein? Jesus, hein? Começaram animados. 2019, escanteio pro Guarani, o William Matheus, o Felipe saiu da bola, o William Matheus, perna canhota, chuveirou na boca do gol, Carlinhos bateu, pega o goleiro! Caíram uns 12 jogadores dentro da grande área, mas o Carlinhos queimou pro gol. Tava valendo tudo isso, defesa no cantinho do capitão do Massa Bruta, o Alex, viu, ô Melo? O Carlinhos acabou pegando fraco na bola e não havia irregularidade no lance, né? Bateu e o goleiro Alex Alves no canto esquerdo fez a defesa, não deu rebote, né? A segunda conclusão do Guarani ao gol do Bragantino, né? A primeira foi ali com o Diego Cardoso e agora com o Carlinhos. Até o Wagner Vieira já chamou a atenção, até que o Guarani faz aí um começo de jogo razoável, até pelo fato aí do time ainda não estar entrosado, né? Apenas 2 remanescentes da temporada passada, né? O Ferreira e também o Ricardinho, até que, né, os jogadores se conheçam aí, vai demorar um pouquinho. E o Lennon que participou boa parte da temporada também, né? Mas ele foi emprestado, né, pro Vasco da Gama no meio da temporada, então não estava. Então não podemos considerá-lo.
Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. E aí, Wagner Ferreira, 16 minutos passados do primeiro tempo, me conta como é que tá o jogo aí, empatado 0-0, como é que estão? Olha, ligeiramente superior ao Guarani, hein? Sem bairrismo nenhum, mas pelo que a gente está observando, o Bragantino muito desentrosado, o Guarani não tem todo esse entrosamento, mas me parece um time mais superior, individualmente falando, e está muito mais próximo de fazer o gol do que o Bragantino. E vem o Guarani, toque de bola pro Ricardinho de longe, bateu pro gol, ela se perde, vai embora. Do meio da rua, tentou queimar pro gol, não conseguiu. Terminou o raciocínio aí, ó, Wagner Ferreira. Ou quer falar mais alguma coisinha, Wagner? Não, é isso aí, o Bragantino tem alguns bons jogadores individuais, esse Rafael Chorão chega muito bem, já teve um chute muito forte ali, que assustou o goleiro Giovani do Guarani. Agora o Guarani respondeu à altura, teve também 2 ou 3 chances, um jogo interessante. O Guarani está superior em chances criadas, mas o 0-0 ainda vai persistindo, embora o jogo seja agradável na cidade de Bragança Paulista. Bragantino tá no ataque, briga no alto, Matheus ganhou, tocou a bola pro Magno, deixa pra Vitinho, Vitinho toca, solta essa bola pra Adenilson deu pra Itaqui, linha de fundo, cortou da ponta pro meio, chuveirou na boca do gol, Ferreira, subiu, meteu a cabeça na bola, tirou dali, ela caiu do lado esquerdo, o Inácio tava na jogada, mas não conseguiu chegar, a bola bateu por último nele, é lateral pro time do Bragantino, é bola na frente pro Braga, vem de novo, cruzamento na boca do gol, se joga na bola, Giareta, se joga na bola, zagueiro que tava no Vila Nova, voltou, deu rebote, sobrou pro Bragantino, Matheus Peixoto bateu pro gol, bateu no Giareta, e aí recua essa bola, o Fernandes, pro Giareta, pro Ricardinho, fica sentindo ali o atacante da equipe do Massa Bruta, o Matheus, parece que torceu o tornozelo, hein, Melo? Eu não sei não, hein, o próprio zagueiro do Guarani parou ali o lance, e agora ele começa ali a bater, né, o pé direito, para ver se vai dar para continuar, não sei não, hein, de repente, né, o Matheus Peixoto já deve deixar aí o campo de jogo. Vamos aguardar aí o Marcelo Veiga já tendo que fazer aí a primeira alteração, né? E também lá da Virgínia, nos Estados Unidos, Matt Ims, eu falei Yames, mas é Ims, Matt Ims, lá de Virgínia, Tatiana Corsi Ims, família Ims. Todo mundo curtindo a sua transmissão, ó, Marcelo. E junto com a gente a Central da Saúde, 0800 774 9090. O Washington Melo já encomendou o Hot Caps para ficar mais feliz naquele momento a 2. Vem pro campo de ataque o time do Guarani. Felipe Amorim bateu pro gol. Espalma, Alex Alves. De novo, o Felipe Amorim do bico direito da grande área queimou, cruzado pro gol. Rasteirinho. E aí o goleirão do Bragantino mandou para escanteio, Melo. E tinha endereço, hein? Uma bomba e chute cruzado do camisa 11 Felipe Amorim. Espalmou o goleiro Alex Alves. É escanteio pro Guarani, lado esquerdo. O próprio Felipe Amorim vai pra batida. Tem 2 jogadores. O Guarani tem sempre essa mania: 2 jogadores pra bater o escanteio. O outro, né? Ali ao lado é o Inácio. É o Inácio. Inácio e Felipe Amorim. E o pega-pega continua dentro da grande área. 19 minutos passados do primeiro tempo. Inácio, ele que vai pra bola. Perna canhota, chuveirou na boca do gol. Passa pelo Carlinhos. Muito forte o cruzamento. Será que dá pra evitar a saída, Carlinhos? Deu pra evitar. Jogou atrás pro Ricardinho. Deixa a bola passar. Toca pra Lennon. Lennon na intermediária. Devolveu na ponta direita pro Ricardinho. Faz ali a finta pra cima do número 11 da equipe do Massa Bruta, que é o Wesley. Bola pro Ricardinho, virou o jogo, tocou lá do outro lado. Opa! Acertaram o lateral do Bugre, mas deu vantagem, sobrou pro Felipe. Tocou, bola pra trás, é pro Diego Cardoso, não teve o domínio. Passou o Giareta, podia ter batido pro gol, diz aqui o Washington Melo. A bola voltou, sobrou, é pro time do Massa Bruta. Tenta o contra-golpe, o Chorão soltou na ponta direita, chega a zaga do Guarani pra tirar. Chega, mete o pé na bola o Fernandes. Tira dali, a bola se perde, vai embora lateral, posse de bola, é pro time do Bragantino. Central da Saúde, 0800 774 9090. Só a Central da Saúde tem o Hot Caps, tem o Femi 50, tem o Prost 50. São tratamentos naturais. E tem o CMC Magnésio, hein? Pra você que tem diabetes, é o que há. CMC Magnésio. No intervalo de jogo, a Cida da Central da Saúde vai falar com a gente para explicar mais aí sobre os produtos, tá bom? 0800 774 9090. Falta pra cima do 8 do Bugre. Do Inácio, foi o Vitinho. O 10 que pegou ele, hein, Melo? A falta ali, mais uma, né? Pra cima, pegou ali no pé de apoio. E o jogador do Guarani, o Inácio, fica caído, já se levantou.
falta já vai ser batida. 0-0 Guarani e Bragantino. Rádio FI, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Já, porque o Bragantino vem pro campo de ataque. Chorão, tocou do lado esquerdo pro Wesley, levantou, cruzou na boca do gol. Giareta na pequena área. Afasta o perigo, tira dali. A bola voltou, sobrou pro Guarani. Opa, foi falta, hein? Ia puxar o contragolpe e o Magno chegou de novo fazendo falta pra cima do Inácio. Esse Magno já tá de hora extra. E o árbitro só olha pra ele, nada de cartão. Seguindo do giro, passados 21 minutos e meio. 21 minutos e meio passados, primeiro tempo. Bragança Paulista na Bia Bichedi. É a abertura do Campeonato Paulista, hein? Série A1, primeira rodada. Guarani, Bragantino e Guarani, tudo igual. Claudinei Corte, 0-0. Hoje mais cedo, Moisés do Carelli, estreia da Ponte, empatou com o Oeste 0-0. E o Santos, também na sua estreia, venceu a equipe da Ferroviária por 1-0. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Marcelo Corsato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira. O Guarani vinha pro campo de ataque, perde a posse de bola, vem o Bragantino. Bola enfiada na frente pro Matheus Peixoto, sai como líbero. Giovani. Sai ali com a perna direita, sai jogando. Toca pro Fernandes. Fernandes veio do Botafogo pro time do Guarani. Tocou a bola do lado esquerdo. Opa, foi falta, hein? Acertaram o centroavante do Guarani, o Diego Cardoso aqui na ponta esquerda. Esse time do Bragantino não alisa não, hein, Washington Melo? Os caras batem, hein? Agora quem chegou ali foi o Lázaro, né? Pegou ali por trás o camisa 9 buglino, né? O Diego Cardoso. Falta marcada, mas até agora só no papo, né? Nenhum cartão. Daqui a pouco, né, o senhor Salim Fendi Chaves tem que já aplicar o primeiro cartão, senão ele vai perder aí o controle da partida, porque realmente já está passando do limite, principalmente em relação ao time do Bragantino, né, que abriu a caixa aí de ferramentas. A falta lado esquerdo, Inácio para a batida. Inácio vai para a bola, o Alex Alves está ali todo preocupado, capitão da equipe do Bragantino, pede ali atenção para os seus zagueiros. Ele vai para a bola, o Inácio, e o Felipe Amorim chegou lá. A falta aqui do lado esquerdo, para quem bate com a perna direita é da intermediária, mas bem lá do lado esquerdo vai jogar mais fechado. Mas o Inácio parece que tem mais força na perna canhota. Tem barreira pro goleirão? Tem dois jogadores lá, um separado do outro, então não é barreira. Então é apenas para atrapalhar a cobrança de falta do time do Guarani. 23 minutos e meio, já passamos da metade deste primeiro tempo. Felipe Amorim passou pela bola, Inácio jogou na boca do gol. Alex Alves com as duas mãos, espalma, tira dali, manda a bola para a lateral. É lateral, posse de bola. Favorece o time do Guarani, mas ele deu impedimento. Ele não, ela, né? Aliás, que auxiliar bonito, hein, Melo? Eu disse já antes do jogo, né? Mas eu não confio muito na sua ideia. Não, mas pode confiar, maravilhosa. O que é bonito pra você, pra mim pode não ser, vice-versa. E ela acertou, né? Realmente o Giareta estava avançado, pelo menos 2 corpos à frente. Então tá. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Manda abraço para Gabriel Ribeiro. Tá lá no DIC, pertinho do Jardim Itatinga, acompanhando a gente. Um abraço para você, grande Gabriel Ribeiro. O Gabriel Ribeiro falou que vai dar uma passadinha no bairro vizinho hoje. 24 minutos e 50. 24 e 50 passados deste primeiro tempo. Segue 0-0, estreia do Guarani na Série A1 do Bragantino também. O Guarani que volta depois de 5 anos disputando a Série A2. Volta para a Série A1 do Campeonato Paulista. Posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa. E o gramado do Nabizão tá bonitão, hein? Tá bonitão. E olha que ultimamente o que o sol anda pegando durante o dia é que vem chovendo bastante, né? Mas tá bonito o gramado do Nabia Bichedi. E mais uma falta ali pra cima, né, do Inácio, que vai aí, seu juiz. A terceira já, assim não dá, né? E acompanhando aqui pelas redes sociais, a torcida do Guarani elegendo até aqui, né, o Felipe Amorim como principal destaque do time. Realmente tá jogando bem o Felipe Amorim, camisa 11.
E aí, Wagner Ferreira, 25 minutos e meio passados do primeiro tempo, qual é a do jogo? Eu estava prestando atenção na formação tática do Guarani, principalmente do lado esquerdo, onde o Inácio, que é lateral esquerdo de ofício, realmente é lateral esquerdo, está jogando ali pela beirada do campo. E o William Matheus, que entrou para fazer uma dobra por ali, ele faz uma espécie do que o Jefferson nem fazia na temporada passada. Ele joga ali com a camisa 8, fazendo do lado esquerdo, mas não está resolvendo muito não, porque na dúvida, muita gente esperava que o Lucas Crispim começasse a partida de hoje. No entanto, ele mantém o Lucas no banco e entra com o William Matheus, que até agora não resolveu nada. Mas o Guarani está um pouquinho mais agressivo do que o Bragantino. Me parece também no preparo físico o Guarani mais disposto do que o time de Bragança, viu, Marcelo? E agora o Felipe Amorim meteu uma caneta pra cima do jogador do Braga, fez a falta nele, tá parado o jogo e nada de cartão por enquanto, viu, Melo? Realmente eu não sei o que tá acontecendo. Será que esse árbitro ele esqueceu o cartão lá no vestiário? Só se for isso, porque pelo menos aí já era para ele ter distribuído no mínimo 2 cartões. Mas é característica do Veiga, né? O Veiga manda chegar junto mesmo. É esse tipo de treinador que não admite que você chegue nele e pergunta, você tá mandando bater? Não, de jeito nenhum, manda chegar junto, mas nada disso. Mas o árbitro tem que coibir, né? Quem tá fazendo ali? Pô, é brincadeira, viu? Aí no segundo tempo desanda da cartão. E o Wagner Ferreira estava prestando atenção aqui no sistema de jogo do Guarani, eu estava prestando atenção na assistente. Guarani tá no ataque, bola enfiada na frente do comando pro Felipe Amorim, nas mãos do Felipe Alves. Sai do gol, o goleiro do Bragantino para ficar com ela. 0800 774 9090, telefone da Central da Saúde para você adquirir o Hot Caps, o super-herói do amor. Hot Caps, o Washington Melo já encomendou um tratamento de 4 meses. Opa, que beleza, hein? Hot Caps. Mas como que funciona? Explica aí. Você toma um por dia, né? E as suas noites não serão mais as mesmas. Olha que coisa, hein? É isso aí. Vai dormir aqui? Não sei se vai dormir, pode demorar um pouco para dormir. Mas o Love vai ser daquele jeito. Eu vou e tem tomar pra esposa desse. também, tem o Fêmea 50, que é pra esposa. Eu vou tomar um desse e vou lá pra casa noturna onde o Giovanni Paiola agora está trabalhando. Vou fazer a festa. Como? Não tô Vou varar a madrugada. Não tô sabendo, essa é nova pra mim, novidade essa aí. A gente já tá esquematizando aqui. Isso é uma figura, hein? Né? Tupetudo? Do Carlos? O Alfaiate? O nosso Alfaiate, aliás, o Alfaiate vai trabalhar pra caramba. Terça-feira ele narra o Guarani na Copinha. Na quarta-feira ele narra o Guarani no Campeonato Paulista. Só dá bugre, só dá Carlos Corsato, o Alfaiate. Olha o Bragantino, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Vitinho bateu pro gol. Ela passa, vai embora. O cruzamento, o errado que deu certo. O cruzamento do Wesley, a bola acabou batendo no Lennon. E aí sobrou a caráter pro Vitinho. Bateu pro gol, ela desviou no zagueiro do Guarani, foi embora, passou perto. Por pouco, essa bruta não vai pra rede, é escanteio, Melo. Olha que lance, né? O Wagner Ferreira aqui ao meu lado, Melo, eu vi essa bola dentro do gol. Também, né? Praticamente ali na marca do pênalti, o Vitinho bateu de pé esquerdo, né? Tirando ali do alcance do Giovanni. E a bola desviou aí no William Matheus, né? Que acabou se contundindo, porque se não pega ali no lateral bugrino, seria o primeiro gol da partida, o primeiro do Bragantino. Escanteio, lado esquerdo, o próprio Vitinho na batida. Vitinho vai pra bola, escanteio, lado esquerdo, perna canhota, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora. Tava lá o zagueirão, hein? Ninguém marcou não, o Lázaro. Subiu, golpeou de cabeça, ela passou, foi embora. É apenas tiro de meta pro time do Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Gabriel Ribeiro tá mandando mensagem, diz que não vai no bairro vizinho, não. Vai dormir. Pois não, faz bem ele. Melhor, né, Melo? E mandando um abraço pro Edilson San. Vamos, Bugre, Cafelândia, interior de São Paulo, acompanhando a sua transmissão. Olha aí, manda um abraço pro Edilson. Ô Edilson, Cafelândia. Olha, falou em Cafelândia, lembra café. Que delícia, hein? Posse de bola pro time do... Café Canecão. Café Canecão. Em breve estará com a gente o Café Canecão. Opa. Deus é pai. Estamos negociando. Léo Rigo soltou essa bola, tocou pro Rafael Chorão, deixa a bola, toca pra Wesley. Vai pra cima da marcação, Fernandes. Meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora. Era o Carlinhos que tava lá ajudando na marcação. Esse Carlinhos é meia ou ele é volante, hein? Tá jogando bem recuado o Carlinhos, hein? Ele é meia, joga também como segundo volante, é um jogador versátil. Veio de onde? Ele veio lá da futebol da Bélgica.
Jogou no Bayern da Alemanha, jogou no Internacional de Porto Alegre, tem 1,81 m, 24 anos, novo ainda. Bom jogador, boa contratação. Tem pedigree, hein, o menino, hein? Carlinhos. Era disputado pelo Fluminense, hein? O Guarani conseguiu ganhar aí a disputa. Olha só, então, muito bem, o Guarani roubando o jogador do Fluminense. Léo Rigo, que jogada, nunca fez uma dessa no Guarani. Soltou essa bola, tocou, pro Wesley aqui do lado esquerdo, pé na direita, olhou pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau pro Chorão, dividiu com ele por ali, o lateral do Bugre, a bola voltou, sobrou pro Chorão, pro Vitinho, bateu pro gol, bateu ali no corpo, pelo menos entende assim o Fendi, do Giareta. Tá todo mundo pedindo pênalti, mas ele disse que pegou na barriga, hein, Melo? Não houve pênalti não, acertou o ar. Pelo menos o Giareta estava com o braço colado ao corpo, né? A bola bateu ali na barriga, né? Por isso acertou o árbitro, lateral pro Braga, campo de ataque. Itaqui vai pra bola, jogou dentro da grande área, o lateral barra escanteio. A zaga do Guarani tirou com o Ferreira, a bola voltou, sobrou pro Itaqui no carrinho, Ricardinho. Principal jogador do Guarani na última temporada, renovou com o Guarani o capitão Bugrino. Cabelo esvoaçante, como diria o Washington Melo. Lateral posse de bola lá do direito pra Itaqui de novo. Lateral barra escanteio, jogou na boca do gol, Giareta não subiu Ferreira. As torres gêmeas do Guarani, a bola caiu na intermediária, Fernandes, o Magno chegando. Esse Magno aí, velho, ele não perde a viagem. Ou ele fica com a bola, ele derruba o jogador, viu, Melo? Tem que tomar cuidado. E agora o Bragantino, né, Wagner? Adiantou aí a sua marcação, está pressionando o Guarani no seu campo de defesa. Exatamente isso que eu ia comentar nesse instante, porque o Bragantino adiantou um pouquinho a sua linha de frente e está preocupando a defesa do Guarani. Começa a aparecer alguns deslizes ali da zaga do Guarani. Esse último lance aí que assustou a torcida bugrina, que a bola bateu no Ferreira e foi pela linha de fundo, quase o Bragantino sai na frente, quando o Guarani estava melhor na partida. Agora o jogo está equilibrado e o 0-0 por enquanto é resultado justo. E o João Fará dizendo que o Lennon não pode ser titular desse time. Ô, louco! É a opinião dele, né? Temos que respeitar. Isso aí, a gente respeita. Posso não concordar, mas a gente respeita demais o internauta. Acho o Lennon um dos bons laterais do futebol brasileiro. Pra mim, ficaria no Vasco da Gama como titular, mas se machucou muito lá também, né? Lá no Vasco. Ele quase não jogou. O que está acontecendo no jogo de hoje é o seguinte: o lado esquerdo do Bragantino é muito forte. E talvez o Osmar Loss, com receio, pediu para o Lennon não avançar. Ele não passa no meio de campo, pode ver. Você não vê o Lennon passar do meio do campo. Então está muito defensivo ali o lateral direito do Guarani. Tomando cuidado com o lado esquerdo do time do Bragantino, que é muito bom. E mais uma falta, né, do Magno. Pegou ali, né, o camisa 10 do Guarani, o Carlinhos. E o árbitro, mais uma vez, né, deixou para lá. Quantas faltas esse cara vai ter que fazer pra ele tomar o cartão amarelo? Eu acho que ele vai ter que quebrar, né, o pescoço ou a perna de alguém aí do Guarani pra ele aplicar cartão. Pelo amor de Deus. Pelo menos 6 faltas ele já fez no jogo. Pelo menos. O tal de Magno, número 7. Ele é carioca, foi revelado pelo Bangu. Lá de Moça Bonita, né? Vitinho, é habilidoso este jogador, é do Massa Bruta, tocou a bola do lado direito, pro Itaqui, tentou no meio das pernas, aí não, velho. O William Matheus falou, aqui não, mano. Mandou essa bola pra lateral, posse de bola pro time do Bragantino. O Vitinho já recebeu essa bola, tocou pro Chorão, pro Vitinho, a bola volta, sobra pro Inácio, tocou a bola um pouco mais atrás, recupera o time do Guarani. Ferreira, despacha a bola pro campo de ataque, Diego Cardoso veio do Santos pro time do Guarani, subiu a zaga do Bragantino, tirou a bola, caiu na intermediária defensiva do time do Guarani. Ricardinho esticou o compasso, não alcança a bola volta, sobra, pro time do Bragantino. Adenilson tocou a bola, o Léo Rigo, passe errado, mas conseguiu recuperar o Itaqui, joga a bola no comando, cai no peito do Giareta, veio do Vila Nova pro Guarani, tocou a bola, do lado esquerdo, vai trabalhando por ali pro William Matheus, sai jogando o time do Guarani pro Diego Cardoso na frente, era pro Inácio, o Inácio estava olhando pro Diego Cardoso, que não foi pra bola, fica fácil pro Alex Alves. Tem pergunta pro comentarista aqui, no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube. Aliás, se inscreva por lá, dê um clique no sininho também para receber as notificações da nossa transmissão. O Gilberto Portela tá perguntando, Wagner Ferreira, quem é o favorito nesse duelo? E aproveita para mandar boa noite para a equipe. Bem, favorito nesse jogo, Bragantino e Guarani, são 2 aspectos, né? O Bragantino joga em casa, tem a obrigação de sair pro jogo e vencer a partida. O Guarani tem mais camisa, tem mais tradição, talvez tenha um time tecnicamente superior. Eu acho que não há favorito não, hein? Eu acho que não há favorito não. Jogo muito equilibrado, tem tudo para dar empate. Tudo para dar empate, diz o nosso comentarista. Guarani veio pela direita, cruzamento do Felipe Amorim nas mãos do Alex Alves. Outra pergunta, Wagner Ferreira. O Ângelo, sobrenome aqui difícil, não vou me arriscar a falar.
Ponte e Guarani lutam para permanecer na Série A1, na opinião de vocês? Eu acho que não resta a menor dúvida. Não há para como competir com Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. São Paulo se reforçando, o Santos com técnico novo, Corinthians com técnico voltando. Então acho que não dá para competir com essas forças, não. E é um campeonato de tiro curto, né? Essa primeira fase são 12 rodadas apenas. E na classificação geral, os 2 últimos são rebaixados. E o Éder Colasso, estou acompanhando vocês aqui no Guarujá. Vai, Bugrão. Valeu, Éder. Está bem, hein? Um calorzão desse no Guarujá. Eu tava na praia, rapaz, dentro da água. Vem o time do Guarani. Lennon cruzou na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar dali. A bola voltou, sobrou pro Rafael Chorão. Quase que não conseguiu dominar, mas dominou. Soltou a bola aqui na canhota, passa alongado. Saiu essa bola, hein? Não diz o hábito que não. Recupera o Wesley. Sai jogando, toca pro Chorão. O Chorão domina, o Vitinho tá pedindo. O Vitinho tá jogando livre, leve e solto. É armador desse time do Bragantino. Armador que tá meio que em extinção no futebol brasileiro. A bola pro Wesley, tocou pro Chorão. O Chorão domina, toca pra ele, pra Magno. Sabe jogar também o Magno. Não sabe só fazer falta, não. Tocou pro Vitinho na frente pro Matheus. Ajeitou, tocou pro Wesley. Saiu da ponta, veio pro meio. Se enroscou ali com o Fernandes. A bola voltou, sobrou pro Magno. Meia esquerda, vira o jogo, dá um tapa na bola. Toca aqui do lado esquerdo. Léo Rigo dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Pingou, ficou fácil. Deixa pra ele, goleiro Giovani sai do gol pra fazer a defesa. Rádio FI, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Futebol Interior TV, estamos no YouTube. Mande a sua mensagem por lá ou então no Facebook Futebol Interior. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Nosso digital marcando 37 minutos passados do primeiro tempo. Campeonato Paulista Série A1, primeira rodada. Estreia de Guarani e de Bragantino. Em Bragança Paulista, tá tudo igual. Bragantino 0, Guarani também 0. Claudinei Corsi. Amanhã, complementando a rodada, tem Corinthians e São Caetano, 5 da tarde na Arena Corinthians, Red Bull Brasil e Palmeiras no Majestoso às 7 da noite. E Ituano e Novo Horizontino às 6h15 lá em Itu. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Daqui a pouquinho tem um intervalo, nota 10 do comando de Claudinei Corsi. Claudinei Corsi, ele que vai acionar a Cida, hein? Pra falar do Hot Caps. Olha, você, atenção, você que tá no empate aí, tá perdendo até no jogo do amor. Nesse ano de 2019, 2018 só foi derrota. Olha o Claudinei Corsi com a Cida, uma dica legal pra você que tá perdendo o jogo pro amor, hein? Hot Caps da Central da Saúde. Será por a Rádio Futebol Interior. Tem que falar que ouviu aqui na Rádio FI. É lógico, o patrocinador continuar mais jogos, né? Então é o seguinte, 0800 774 9090. Tratamento 100% natural, tá? Hot Caps da Central da Saúde. Só a Central da Saúde tem o Hot Caps. Você não vai encontrar em farmácia. Não vai encontrar em farmácia. Ricardinho dominou. Time do Guarani, campo de ataque pela direita. Tocou a bola. Afasta a zaga, voltou, sobrou, bobeou. Felipe Amorim ganhou da marcação. No rebote, chega tirando por ali o zagueiro Edmar. Bobagem, bobeira, vacilou o Edmar, aí chegou consertando tudo por ali, o seu companheiro de zaga, o Lázaro, quase que o Amorim ganha um presente, hein, Melo? E se ele consegue fazer aí o drible, né, ficaria cara a cara, né, frente a frente com o Alex Alves, mas aconteceu o desvio, se recuperou o zagueiro, mas é escanteio para o Guarani, permanece no campo de ataque, escanteio lado direito, agora tem ali torcedor do Bragantino, ali jogando ali algum objeto para cima ali do jogador do Guarani, o árbitro ali vai conferir, né? Para ver o que está acontecendo ali, né? Porque o Inácio está ali com a bola nas mãos, mas ainda não bateu o escanteio. Tem ali alguém ali que está passando mal, hein? Me parece ali um torcedor caído ali no gramado, o jogo está paralisado. É uma moça. Uma moça. Ué, mas será que ela caiu? Porque eles ficam ali pendurados no alambrado. Tá certo que não é tão alto assim, né? É uma mania que torcedor tem também, né? E pode ter caído, a gente não sabe, né? O jogo agora vai ser paralisado, né? Para que essa moça, né, possa ser atendida. E vamos torcer para que não seja nada de mais grave, né? Inclusive os jogadores agora
estão se caminhando ali para o banco de reservas, né? Cada um para o seu banco de reservas para tipo uma parada técnica, né? O jogo está paralisado, né? O atendimento já está ali, a moça vai ser retirada ali numa maca. Sei não, acho que é da torcida do Guarani, hein? Tem um cara com a camisa do Guarani lá, ó. Olha lá. Ah, aquele deve ser algum médico, algum auxiliar. É, pode ser também, né? Tá tentando ajudar ali com os cuidados da moça. Você tem razão, é torcedora do Guarani, porque já tá ali mostrando ali o documento, alguma coisa assim. Vamos aguardar, esperamos que não seja nada de grave. Aliás, a boa presença, já foi falado aqui, do torcedor do Guarani hoje no estádio Nabi Abichedi. Jogadores vão se hidratar. Jogo. Ele apareceu agora, alguns minutos atrás, uma bola lançada em profundidade que ele tentou fazer o cruzamento. Mas está difícil para o Leão jogar porque o Bragantino está explorando muito o lado direito da defesa do Guarani. Esse Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. Lembrando que amanhã tem Campeonato Mineiro, destaque aqui na Rádio Futebol Interior, 11 da manhã, Caldense e América, com a Rádio Mantiqueira de Poços, a narração do André Luiz, reportagens do Ailton Fonseca, já 10h30 da manhã, jornada esportiva no ar, tá bom? E depois, às 4 da tarde, a bola rola às 5, tem Atlético Mineiro e Boa, pela Rádio Melodia com Henrique Lemes, toda a sua turma, toda a sua trupe, Rádio Melodia de Varginha, dando recado amanhã, portanto, Campeonato Mineiro, destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Depois da paralisação, atendimento já com a moça que está sendo levada ali para ambulância, vai recomeçar o jogo. É escanteio para o time do Guarani, bola para dentro da grande área, passa por todo mundo, ninguém pega. Mais ou menos de 3 a 4 minutos de paralisação, viu, Melo? E foi realmente uma torcedora do Guarani que passou mal, né? Ela acabou sendo levada, né, para dentro do campo para receber aí o atendimento médico, né? E os jogadores, tanto do Guarani como do Bragantino, aproveitaram aí a pausa para se hidratarem, já que o calor é muito grande, hein? Não só aqui em Campinas, como em Bragança Paulista e em toda a região. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Tempo corrido de jogo 43:50, quase 44. 0-0, já você fala porque o time do Bragantino vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo. A bola com Wesley, dominou, vai jogar na boca do gol, perna direita, preferiu tocar pro Magno. Magno soltou essa bola no meio, vai trabalhando o time do Bragantino pra Adenilson. Ele domina, solta a bola na canhota pra Magno, vai pra cima da marcação do Lennon. Cruzamento fechado na boca do gol, saiu, foi embora. Passa giz no taco aí, meu filho. Tiro de meta pro Guarani. Melo. E ainda sobre a informação, a torcedora do Guarani teve uma convulsão. Ela foi levada ao vestiário para receber atendimento. Segundo o marido, ela passou mal pelo calor. É o que eu falo, né? De repente pode ter comido ali um lanche de linguiça. Que é muito bom, né? Mas pode ter tido ali um revertério, né? Mas vamos torcer para que ela possa se recuperar. 1, 2, 3. E o estádio do Bragantino, eu sei que a maioria conhece, sabe, né? Mas é um negócio diferente. Eu poucas vezes vi isso, acho que só uma vez eu vi lá mesmo. Tem um restaurante no estádio, né? O restaurante, ele fica basicamente na linha do gramado, assim, né? Então quem tá lá no restaurante dá para ver o jogo. Tem uma janela no banco de reservas, pra você ter uma ideia. Então, de vez em quando, apita um sanduíche lá, abre a janelinha, oferece pro pessoal ali, já vi muito isso lá. É uma ideia bem legal, tem tantas ideias boas, né, que podem ser usadas em outros lugares. Essa ideia é bem legal, porque o restaurante em dia de jogo, a pessoa entra no restaurante, não vai pagar o ingresso, né, ela vai pagar para comer. Vai pagar para comer, mas pode ir por tabela assistir o jogo. Mas embaixo daquela arquibancada, do lado onde está o goleiro do Guarani, são várias barras.
o nosso comandante. Legal, direto com o Washington Melo, gramado do Nabia Bichedi. Diego Cardoso falando. Continuar trabalhando a bola e ver o que o professor tem para falar pra gente no segundo tempo, pra gente poder reverter esse placar e voltar bem melhor no segundo tempo. Obrigado. Ah, pois não, tá aí o Diego Cardoso, né? Atacante do Guarani, que teve uma chance logo a 1 minuto, né? Chutou em cima do goleiro e no final um castigo, né? O gol do Matheus Peixoto, que vai falar. A gente tem que estar ligado ali, né? Foi um bate-rebate, a bola acabou batendo sem querer, mas é gol. Vamos manter a pegada que a gente teve no primeiro tempo. O jogo está bem aberto, as duas equipes tiveram chance de gols. Mas a gente foi feliz, matou ali. Manter a pegada no segundo tempo para a gente sair daqui com os 3 pontos. Pelo menos foi sincero, né? O Matheus Peixoto, né? Um gol sem querer. Mas gol sem querer vale, viu, Claudinei Corsi? E como vale, intervalo nota 10 da Rádio Futebol Interior. Estreia do Guarani no Campeonato Paulista 2019. O Bugre vai perdendo para a equipe do Bragantino por 1-0. Destaque deste primeiro tempo, só o seu teaser, para daqui a pouquinho você voltar e falar mais. Wagner Ferreira. Pois não, Claudinei Corsi, um gol acidental no finalzinho do primeiro tempo, definiu o placar em favor do Bragantino. O Bragantino faz 1-0 no Guarani, sem merecer. O Guarani merecia um resultado mais interessante nesse primeiro tempo. Legal, este Wagner Ferreira, comentarista da equipe da Rádio FI, volta daqui a pouquinho para falar mais do que foi até aqui esta derrota parcial do Guarani, que está sendo 1-0 para a equipe do Bragantino. Lembrando que mais cedo a Ponte fez a sua estreia no Campeonato Paulista, estádio Moisés do Carelli, a Ponte empatou com o Oeste 0-0. O Santos venceu a Ferroviária por 1-0. Amanhã tem Corinthians e São Caetano, Red Bull Brasil e Palmeiras, Ituano e Novo Horizontino. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio FI. Intervalo nota 10 até aqui, Braga 1, Guarani 0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aproveite nossas promoções. Cera Grand Prix, R$15. Parafusadeiras, a partir de R$60. Bateria Zeta, 45 amperes. Segunda linha da Moura, R$180 a base de troca. Furadeiras a partir de R$80. Óleo aditivo para motor Bardal B12, R$35. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Sábados, das 8 às 6 da tarde. Domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas, no quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Telefone 3282-4484. Autopeças Corujão, o melhor preço da região. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija.
você ouve Rádio Futebol Interior. Se o seu aparelho de som apresentou defeito, leve-o a uma assistência técnica especializada. A Eletrolar, 50 anos no ramo em Campinas, conserta seu CD, DVD, TV de todos os tipos, micro-ondas e eletrodomésticos com rapidez e garantia. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. 10 da noite, mais 31 minutos, 10h31, intervalo, nota 10 da Rádio Futebol Interior. Repercutindo aqui o resultado negativo do Guarani. Até aqui o Bugre vai perdendo para a equipe do Bragantino por 1-0. Mandando um grande abraço aqui para o doutor Arthur Eugênio, ligado na jornada esportiva, e dizendo aqui que o Leno foi muito mal no gol do Bragantino. E o Léo Rigo tá muito bem no Bragantino. E ele falou aqui, quem diria, hein? Léo Rigo jogando bem. Aí, doutor Arthur Eugênio, um abraço. Curtindo aqui a equipe da Rádio Futebol Interior. Até aqui, Guarani 0, Bragantino 1. E eu vou direto à Central da Saúde. A Cida já está na ponta da linha. E você, que estava ansioso aí aguardando as informações do Hot Caps, a Cida está chegando aqui nesse intervalo nota 10 com as informações. Fala aí, Cida! Olá, meu amigo, você que está ouvindo aí o futebol na Rádio FI. Eu quero falar para você sobre saúde e sobre saúde sexual e também saúde da próstata. Nós temos uma promoção de tratamentos naturais exclusivos criado para você. O nosso tratamento ele é diferenciado. Ele vai buscar a causa da doença crônica e vai levar saúde, disposição, tirando o cansaço, o esgotamento físico e mental. Imagina você com mais de 40, 50 anos, você que está me ouvindo, com ânimo, energia sexual, você envelhecendo, amadurecendo com saúde e disposição, com testosterona lá em cima, o hormônio do prazer, o hormônio da masculinidade. Hot Caps é um tratamento diferente, ele é em cápsula. Hot Caps é 100% natural e não tem contraindicações. Eu só quero que você procure se cuidar, porque de acordo você vai amadurecendo, o hormônio testosterona vai caindo no seu organismo. Ligue agora, 0800 774 9090. Vou repetir, 0800 774 9090. E você vai falar com um atendente. Hot Caps vai aumentar o desejo, a libido, o ânimo sexual, vai tirar da sua vida o risco de falhar na hora H, da impotência, das ereções fracas, né, que não são suficientes para uma boa relação. E ainda junto, aqui pelo canal da FI, aqui na hora do esporte, do futebol, você ainda vai estar levando o segundo tratamento que vai de presente. Vai o Hot Caps para 4 meses e eu mando o Prost 50. Porque a próstata tem mania de crescer, de inchar e de dar problema. A próstata pode levar você aí a preocupações e dores de cabeças horríveis, porque infelizmente é uma glândula que tende a te dar dor de cabeça realmente. Prost 50 é natural, não tem contraindicações ou efeitos colaterais e vai combater, prevenir e tratar as doenças da próstata. Você paga parcelado, aceitamos todos os cartões, faz no débito, faz à vista com desconto, tem presente, mas o importante é a sua atitude em querer amadurecer com saúde e cuidar aí do seu organismo. Após os 50, você pode virar de novo aquela máquina de fazer amor que você já foi. Não tem nada de incrível nisso. É só limpar o teu sangue e equilibrar o seu organismo. 0800 774 9090. Legal, tá aí o recado da Cida. É isso aí, Central da Saúde, Hot Caps. É você feliz de novo. São 10 da noite, mais 35 minutos. Comentarista Wagner Ferreira.
O Guarani vai perdendo para o Bragantino por 1-0, Wagner. Este resultado, primeira pergunta do torcedor, é justo, Wagner? Olha, não é justo não. O jogo foi bem movimentado, agradável, esse jogo do primeiro tempo. Primeiro tempo desse jogo em Bragança Paulista, onde o Guarani, embora sendo a primeira apresentação, não há um entrosamento, muitas caras novas chegando, mas esteve ligeiramente superior ao Bragantino, principalmente em termos de ataque. Já o Bragantino chegou a preocupar, eu dizia, havia algum favorito nesse jogo? Em tese, o Bragantino, jogando em casa, poderia ser considerado favorito. Tanto é que criou algumas chances de gol, pelo lado esquerdo ali, em cima do jogador Lennon, no gol, inclusive, acidental, né? Um gol, um bate e rebate ali, vamos culpar goleiro, não vamos culpar zagueiro nenhum, porque a bola bateu no centroavante e acabou entrando. O Lennon deu uma titubeada, é verdade, quando a bola foi cruzada da direita para a esquerda, o Lennon ficou na dúvida, se ia no jogador, se ia na bola. Por 2 vezes ele titubeou, permitiu o cruzamento, aí surgiu aquele, como diz o Aston Melo, boa jogada de Pibolim, batendo nos pinos e sobrando pro grandalhão lá, o Matheus Peixoto. Ele tem 1,90 m de altura, o grandalhão bateu a bola bateu nele e acabou entrando. Um resultado, como você disse, a sua pergunta, Claudinei Costa, não foi justo não. O Guarani merecia a melhor sorte, teve muito bem no primeiro tempo, com uma filosofia de jogo ali pelo lado esquerdo, com a dobradinha ali com o Inácio e com o William Matheus. Pelo lado direito não tão bom, porque o Lennon sabia, e o próprio Osmar Ló sabia que o lado esquerdo do Bragantino era muito forte, então tratou de não deixar o Lennon jogar. Desceu uma vez só para fazer um cruzamento. No ataque do Guarani, tá bem, tá funcionando. O Felipe Amorim é o jogador que mais chances teve, o jogador que me parece mais lúcido nesse ataque. O Diego Cardoso é um jogador baixinho, ele tem 1,77 m. A defesa do Bragantino, olha, 1,90 m pro Lázaro, 1,85 m pro Edmar. Como é que vai jogar no meio dessas torres gêmeas aí? Não tem condição, a não ser que tenha a bola trabalhada pelo chão. Bola cruzada não vai ter chance nenhuma pro Diego. Mas ele preocupa a defesa e abre espaço para a entrada do Felipe Amorim, que para mim foi o destaque do Guarani no primeiro tempo. É isso que eu ia te perguntar, destaque positivo da equipe do Guarani, então, o Felipe Amorim, Wagner? Gostei do Felipe Amorim, criou chance, chutou para gol, obrigou o goleiro Alex Alves a trabalhar. E quem é que mais decepcionou você nesse primeiro tempo do Guarani? Bem, o Lennon fracassou no gol do Guarani, não vou culpar o Giovani, estava comentando com o Washington Melo, que o goleiro não é assim confiável. Ele não foi exigido, o Bragantino não chutou bola no gol para a defesa do Giovani, as bolas passaram perto, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, o gol acidental, então o Giovani não teve participação. Para mim, não vou considerá-lo como um fator negativo na defesa do Guarani. Não há jogador que esteja decepcionando. Eu faria uma alteração. Não voltaria com o William Matheus. Voltaria com Lucas Crispim para dar uma melhor força ofensiva a esse time do Guarani. Legal, pois não, Washington Melo. Informação, né, sobre a torcedora. Agora a versão oficial dos médicos do estádio Nabil Bichedi. Nada grave com a torcedora. Não houve convulsão e ela foi encaminhada ao hospital para ser melhor avaliada. Ainda bem. Legal, tá? Então, boa notícia, né, da torcedora do Guarani que passou mal lá, mas tudo bem com ela, apenas fazendo aí um check-upzinho para que possa ser dispensada já, né? Que isso, voltar pro jogo não dá, porque realmente aí a coisa fica complicada. O Wagner Ferreira, na equipe do Bragantino, quem é que mais preocupou o Guarani nesse primeiro tempo, hein, Wagner? Lado esquerdo, né? Tem um bom lado esquerdo o time do Bragantino, com o Léo Rigo, cansamos de falar o nome dele aqui, Marcelo Corsato, cansou de narrar aqui, jogadas do Léo Rigo, que jogou no Guarani 2 temporadas, 2014, aliás 3, 14, 15, 16 e 17. Depois foi pro Água Santa e agora tá aí no Bragantino, fazendo belas jogadas pelo lado esquerdo. Ele, o Rafael Chorão e esse Wesley, camisa 11, pelo lado esquerdo ali, infernizando a defesa do Guarani. Por isso até que muita gente achando que o Lennon não está agradando, que não merecia até a condição de titular da lateral direita do Guarani. Mas no jogo de hoje realmente está muito sobrecarregado por ali. O Fernandes poderia ser um auxiliar para não deixar acontecer isso. Mas pelo lado esquerdo o Bragantino está muito forte. Esse Vitinho aí é bom jogador também. O Magno marca muito bem, não faz só falta não. Ele chega à próxima área e, portanto, o Bragantino está com um time razoável. Não chega a ser, né, um candidato a grandes coisas no Campeonato Paulista, mas para descer, para se preocupar com rebaixamento, eu acho que não é o caso não.
Legal, Salim, Fendi, Chaves, o árbitro da partida foi bem nesse primeiro tempo, Wagner? Bem no jogo, tá apitando direitinho, tá em cima do lance, tá bem auxiliado aí pelos dois assistentes, então nenhuma jogada que merecesse qualquer observação por parte da arbitragem. Legal, Wagner Ferreira, na terça estaremos transmitindo o Guarani na semifinal da Copa São Paulo Juniores. O Guarani passa pelo São Paulo, Wagner? Bem, eu tenho assistido todos os jogos do Guarani, não assisti todos do São Paulo, mas o São Paulo vem de uma vitória nos pênaltis, né? Desgastante e... será que significa alguma coisa? Talvez não, mas o Guarani está com o time bem encaixadinho e eu acho que chegou a vez de o Guarani ir mais longe e dar o troco ao São Paulo, que tirou a chance do Guarani mais longe na Copa anterior. Legal, terça, dia 22, às 7h15 da noite. Confirmando, Melo, 7h15 ou 7h30, Melo? 7h30. 7h30 da noite, o Guarani pega o São Paulo, Carlos Corsato estaria ao lado de Wendel Coral e todas as emoções da Copinha. De volta no comando da jornada esportiva da Rádio FI, para até aqui, Bragantino 1, Guarani 0, vem ele! Marcelo Corsato. Claudinei Corte apresentou o intervalo nota 10 para Eletrolar, para Central da Saúde e também para Prone Alimentos. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo em Bragança Paulista. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe nota 10 tem emoção na ponta da chuteira. Vamos juntos com todo o segundo tempo de Bragantino e Guarani. 1-0 pro Bragantino, gol no finalzinho do primeiro tempo. Matheus Peixoto bate e rebate sem querer e disse no microfone do Melo no final do primeiro tempo. A bola acabou morrendo no fundo da rede. 1-0 pro time do Bragantino. Pois não, Melo? Nenhuma alteração, as mesmas equipes da primeira etapa. Muito bem, o Wagner Ferreira, o Osmar Loss, que está estreando, né, no time do Guarani como técnico, não mexe no time pro segundo tempo. Você está com ele? Olha, o Claudinei Costa me perguntava no intervalo quem decepcionou no Guarani. Foi difícil encontrar alguém aqui. Realmente o time foi ajustado, não havia nem a necessidade de alteração. Mas se é que está perdendo o jogo e tem que botar o time para frente, eu colocaria no jogo o Lucas Crispim. Só isso que eu faria. Beleza, esse Wagner Ferreira, comentarista da Rádio FI. O time do Guarani vem pro campo de ataque sempre pela esquerda. O William Matheus cruzou na boca do gol, fechado, afasta a zaga, tira. Magno furou, caiu pro Ricardinho, sobrou pro Carlinhos. Girou o corpo, entrada da grande área, bateu pro gol. Desvio, fica fácil pro goleiro. Alex Alves, sai do gol, capitão do Massa. Marcelo. Bruta, pra ficar com ela. Fala, Melo. E o BG Luiz, lá em Primavera do Leste, né, no Mato Grosso. WM, cheguei. Agora o Bugre inverte o placar, 2-1. Boa noite, equipe FI. O BG Luiz sempre é pé quente mesmo. Vamos ver se ele vai acertar aí nesse seu prognóstico. Segundo ele, o Bugre vira o jogo 2-1. Aproveitando aqui, abraço mais uma vez pro BG Luiz, sempre acompanhando a gente. Leandro Renato, nosso companheiro radialista, também acompanhando a gente. Conceição Barros, Rosângela Souza, em Paulínia. Tem a Eremita também com a gente. Antônio Carlos Teixeira, nosso repórter radar aqui da equipe da Rádio FI. Também com a gente a Sandra, acompanhando aqui a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho. Vem o time do Bragantino, campo de ataque, bola pro Vitinho. Tocou na frente, era pro Matheus. Chega a zaga do Guarani, tira. O Vitinho segurou o Ricardinho, hein? De Inho pra Inho, falta do Inho do Bragantino pra cima do Inho do Guarani. E o árbitro tá tirando um cartão do bolso. Aleluia, hein? Vamos ver. Eu falei pra você que ele tinha esquecido o cartão no vestiário, porque já era pra ele ter dado esse cartão no primeiro tempo. Principalmente, né, ao Magno número 7. Agora o Vitinho, né, acabou segurando ali o Ricardinho pela cintura. Anote aí na sua papeleta o primeiro cartão do jogo para Vitinho, número 10, o Bragantino. E agora o William Matheus ia dar uma carrapeta, um chapéu ali, né, em cima do jogador do Bragantino, que o Vitinho não deixou. Mas o Itaqui ia tomando um chapéu do meia dúzia do Guarani, aí o Itaqui não deixou completar o chapéu. E agora uma falta do Ademilson em cima do jogador da equipe do Guarani. Tá parado o jogo, posse de bola pro time do Guarani. Não, o árbitro não deu a falta não, deu lateral pro time do Bragantino. Então é lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado direito favorece o Massa Bruta. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. O Lê Araújo em Paulínia tá acompanhando a gente, tá mandando um vai Bugre. Abraço pra você, viu, Lê? Obrigado pela audiência. Mais mensagens aqui, Marcelo. João Fará, essa direita é uma avenida. O Márcio Caminada, estamos de volta, hein? Vamos, Guarani, abraço a todos.
O Ailton Bassan. PQP, tomar gol de novo aos 48 minutos é para desanimar. Muda ano e a história é sempre a mesma. Ailton, não é fácil. Me ajuda aí, produção. O Carlos Santana Júnior, goleiro fraquíssimo. Amarilda Franco, Guarani 2-1. Muita calma, tranquilidade e foco. É isso, Marcelo. Tranquilidade e foco são as palavras do momento. É isso, Marilda Franco, muita hora nessa calma, viu, querida? É posse de bola pro time do Guarani, bola aqui pelo lado esquerdo, vai Fernandes, vem do Botafogo pro Bugre, tocou pro William Matheus, bem à esquerda, toca a bola pra Carlinhos, vai experimentar daí, Carlinhos, no meio da rua não, tocou pro criticado Leno, cruzamento na boca do gol, chega a zaga, tira, volta, afasta a zaga, mas falta. Primeiro tentou com o pé, o Lázaro, aí a bola subiu, ele foi de cabeça. Mas daí tava com ele, o Inácio acabou empurrando o jogador do Bragantino, o jogo tá parado. Por isso, né, Melo? E acertou o árbitro, realmente houve a falta. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, fique à vontade para você participar. Quase 5 minutos passados deste segundo tempo, time do Bragantino de Alex Alves, Itaqui, Lázaro, Edmar e Léo Rigo, Adenilson, Magno e Vitinho, Rafael Chorão, Matheus Peixoto e Wesley, o Guarani de Giovani, Lennon Ferreira, Diego Giareta e o William Matheus, Fernandes, Inácio, Ricardinho e Carlinhos, Diego Cardoso e Felipe Amorim. Já já o nosso trepidante Washington Melo vai trazer os bancários, as opções do Marcelo Veiga, que já é patrimônio do Bragantino no banco de reservas do Massa Bruta, e também as opções do Osmar Loz no time do Guarani. Estava acompanhando o intervalo nota 10, comandado brilhantemente pelo Claudinei Costa. Agora vou puxar bastante o saco, né, porque mudou tudo aqui, né, mas não vou puxar o saco do Ney, puxar o saco do nosso comentarista Wagner Ferreira. Cara, que categoria o Wagner Ferreira, né? Olha, eu vou falar um negócio pra você, trabalhar com o Wagner Ferreira é outro nível. Pena que tem o Washington Melo para estragar a transmissão, mas fora isso, olha que nível de Wagner Ferreira. Mas fique tranquilo que logo você ficará sem a minha presença. Olha, Marcelo, começa o segundo tempo e eu noto uma alteração tática aí no Guarani. O Osmar Loz, ele fixou o William Matheus como lateral esquerdo e soltou o Inácio. Vamos ver se com essa atitude aí o Guarani ganha mais poder ofensivo. Eu tô elogiando o cara, o cara vem me avacaia, velho. Já estou a caminho do departamento pessoal, segundo o novo coordenador Claudinei Corsi. RH. É falta pro time do Guarani. O diretor, o coordenador elogiou. O diretor da rádio elogiou a transmissão no primeiro tempo. Quero ver se no segundo tempo ele vai elogiar. Olha, é o seguinte, Marcelo Corsato, eu só acho assim. Quem não deve, não teme. Né? Posse de bola pro time do Guarani, aqui no campo de defesa, bola pro Fernandes, recuou, tocou essa bola pro William Matheus, mete o pé na bola, solta a bola na frente pro Diego Cardoso, chega, absorve a marcação dele ali, o Lázaro, de cabeça, a bola ficou viva, ih, caíram, hein? 2 jogadores, um de cada time, um do verde e um do branco, e aí o árbitro vai parar o jogo. O Fendi, o Salim vai parar o jogo, porque ele deu falta pro time do Bragantino, hein? Ele deu falta pro time do Bragantino, ele deu falta pro Bragantino, mas o jogador do Bragantino também foi com o braço aberto ali, hein? Não, ele deu posse de bola pro time do Guarani, mas o Guarani devolve a posse pro time do Bragantino. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Bragantino no campo de ataque, tá aqui, cruzou na boca do gol, na trave! Que cruzamento foi esse? A bola fez a curva, foi caindo dentro do gol, se eu não estou enganado, bateu na trave. O Giovani ficou olhando por pouco, vou falar um negócio pra você, mas também tá sem sorte o Giovani, hein? O Itaqui cruzou a bola e ela foi fazendo a curva, caiu quase dentro do gol, e por pouco o Matheus Peixoto não faz outro gol, meio que sem querer de novo, hein, Melo? Ele tentou o cruzamento Itaqui, mas o Giovani está totalmente sem tempo de bola, né? Ele ficou ali vendo a bola passar atrás dele e ela bateu no travessão, porque se não bate, o Diego Cardoso, ou melhor, né, o Matheus Peixoto, né, número 9 do Bragantino, já estava ali atrás, o goleiro do Guarani, para fazer aí o segundo gol. E um detalhe, hein? A câmera aqui acabou flagrando um repórter, provavelmente de Bragança Paulista, com as duas mãos para cima, assim, tipo assim,
quase que comemorando aí o segundo gol. Ele não conseguiu se controlar. Tá parecendo um repórter que eu conheço. Né? Eu acho isso muito legal. Tem gente que acha isso horrível. Eu não tenho nada contra, não. Quem gosta de futebol tá no meio porque gosta de alguma coisa. É, né? Mas não pode, né? Se o fiscal da federação pegar, vê, já recolhe ali o colete e já manda se retirar. E o Ricardinho agora chegou. O Ricardinho não é desses, hein? Mas chegou num carrinho pesado pra cima do Adenilson. O Adenilson também chega forte, né? E o Adenilson tá falando cobras e lagartos pro árbitro da partida. Realmente o Wagner já havia falado isso no primeiro tempo. Não é muita característica do árbitro da partida o Salim de meter cartão, porque o Ricardinho merecia um cartão. Eu não sei se tomou, viu, Melo? Não sei se tomou, mas merecia um cartãozinho o Ricardinho agora aí. Agora ele pegou ali, né, o jogador do Bragantino, um carrinho. Depois a gente vai confirmar se teve cartão. Ivan Magrelo, hein, meu amigo da Fúria, lá no DIC. É o único, hein? DIC é Guarani. Leonardo Vinícius, hoje sempre Guarani. É o único que você tá querendo pegar no meu pé, né? O único amigo que você tem. Vai pegar no pé lá do Alfaiate, lá que você ganha mais. Tá bom. O foco mudou agora no segundo tempo. Olha o Guarani, Leno, cruzou na boca do gol pro Diego, chega a zaga, tira aí! Zagueirada, Edmar, Lázaro, não inspira confiança não, já não é a primeira, que eles se confundem por ali, mas deram sorte agora. Um erra, o outro tira. Quando o outro erra, um tira. E assim vai. E aí na sequência no campo de ataque é falta para o time do Bragantino. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio FI. Vai girar, vai marcar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 10 minutos e meio. 10 e meio passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1 2019, primeira rodada, na Visão, na Bia Bichedi, Bragança Paulista. O Bragantino vence, Matheus Peixoto, finalzinho do primeiro tempo, foi pra rede. 1 pro Braga, 0 pro Guarani. Ney. Mais cedo a Ponte estreou no Campeonato Paulista, Moisés do Carelli, Ponte 0, Oeste também 0. E o Santos venceu a Ferroviária 1-0. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Futebol é com a equipe nota 10. O jogo tá parado, posse de bola pro time do Bragantino. Opções dos treinadores nos bancos de reservas. Melo. Pois não, e sobre aquele lance do Ricardinho, consultei aqui as minhas fontes, ele não levou o cartão amarelo, o árbitro errou. No Guarani, no banco, Clever, Bigode, Pedro Acossi, Renan Rondinelli, Lucas Crispim e o Thiago Ribeiro. No Bragantino, Luan, Juliano, Júnior Goiano, Jonathan Cássio, Clauber, Adriano Paulista, Jardel, Esquerdinha e Galego. Guarani, no ataque, Inácio pela esquerda, cruzou fechado, rasteiro na boca do gol, afasta a zaga, tira. Aí vai deixar a bola sair, Vitinho chegou, tirou, evita a saída, não. Evita a saída não, é lateral pro time do Guarani. Ficou ali vendo a banda passar, o jogador do Guarani, o Vitinho quase tirou. Não sei se vai dar pro Adenilson não, hein. Naquela entrada do Ricardinho, ele tá colocando o tornozelo ali, toda hora batendo o tornozelo no gramado, tornozelo esquerdo, que foi o atingido, né. E pode sair ali o jogador da equipe do Bragantino. Lateral pro Guarani, o William Matheus tocou essa bola, soltou na frente pro Cardoso, pro William Matheus. Cruzou na boca do gol no segundo pau, é pro Carlinhos, passa pelo Felipe Amorim. O Carlinhos vai na correria, fica com ela, toca a bola pra Lennon, apoia bastante. Tocou pro Ricardinho, dentro da grande área, subiu o Magno, meteu a cabeça na bola, tirou dali, ela caiu aqui do lado esquerdo, não vai ninguém do Guarani, a bola se perde, vai embora, lateral, bola pro Ricardinho que vai bater o lateral, toca essa bola pro Fernandes deixa pra Giareta, ele vem em apoio aos companheiros aqui no campo de ataque, tocou a bola pro Felipe Amorim, boa jogada, tocou pro Cardoso, falta, meia lua da grande área, tenho minhas dúvidas. Ele caiu dentro da grande área, o árbitro marca a falta, Melo. A falta foi fora da área, né? Acertou o árbitro, né? Fez ali a alavanca, né? O número 4 ali, o Edmar, porque ficaria ali cara a cara, né? O camisa 9 do Bugre, o Diego Cardoso. Agora vamos ver, né? Se o árbitro aplicou ali o cartão amarelo. Pois não. Está com o cartão amarelo ali na mão, né? Pro Edmar. Olha, mas... meio metro seria pênalti, né? Uma falta perigosíssima, para você ter uma ideia. A bola está praticamente ali na linha da grande área. É frontal contra o gol do Alex Alves. Agora o Guarani tem a chance, né? De na bola parada tentar aí o gol de empate.
O Felipe Amorim tá lá, não bateu nenhuma até agora, mas quer bater essa falta. Tá lá também o meia dúzia e o 8, o William Matheus, e o 8 é o Inácio, né? São jogadores que estão lá. O Giareta parece que tá lá também. Um deles já saiu. O Felipe Amorim tá olhando pra bola. Tá lá também o William Matheus e o Giareta. O Giareta, se ele for pra bola, ele tem uma bomba no pé esquerdo, hein? Pega bem na bola o Giareta. Se for pro gol, vai furar a rede. O Diego Giareta, o zagueirão da equipe do Guarani, mas o Matheus fala, não, eu quero bater. São 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na barreira do Alex Alves. Tem 4 jogadores do Guarani fazendo uma barreira falsa. Marca de 14 do segundo tempo. Falta pro time do Guarani, William Matheus na cavadinha, Matheus. Meu pai, hein, Melo? Conta aí, Washington Melo. Ah, dá licença, né? Pô, deixasse o Giareta dar uma bomba, pelo amor de Deus. A gente fica até nervoso. Ele quis dar uma cavadinha. Tá de brincadeira. Se eu sou o técnico, já saco ele na hora. 14 minutos e 40, Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Márcio Caminada, o Melo já falou dele aí, aliás, tá me devendo aquela gelada ainda, ó, desde 2015, rapaz. Pensa num cara ruim de negócio. Abraço pra você, Marcião, pra Miriam também, pra todo o pessoal aí acompanhando a gente, casal. O Márcio é bugrino, a Miriam Sobral torce pra Macaca, mas estão sempre acompanhando a equipe Nota 10 Esportes. Obrigado pela audiência. Posse de bola pro time do Bragantino aqui no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Um abraço pra você que tá junto com a gente nas redes sociais, Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube, se inscreva. Vem o time do Bragantino, meia esquerda, bola com o Magno, chuveirou na boca do gol, pro Vitinho, evita a saída, caiu, sobrou pro Matheus, vai cruzar na boca do gol, bate na zaga, volta, sobra, Ferreira, tira daí, meu filho, despacha essa bola daí, ele despacha, pra correria do Diego Cardoso, ninguém vai pra bola, ela volta pro campo de defesa, pro time do Bragantino. Hora de opinião na Rádio FI, 16 minutos passados do segundo tempo, Wagner Ferreira. Bragantino tem o controle do jogo, Guarani voltou pior para o segundo tempo, sem nenhuma alteração. Ele poderia fazer alguma mexida ali naquelas... Olha o Bragantino, campo de ataque, bola enfiada na frente. É pro Wesley, vai pintar o gol, bateu o Giovani! Giovani! Fica com ela o time do Guarani na sequência. Agora o árbitro marca uma falta. Falta pro time do Bragantino, mas por pouco. O Bragantino não vai pro segundo gol, hein, Melo? E assistente ali, não sei não, ela se equivocou, porque pra mim o jogador do Bragantino estava adiantado. Agora ele deu a falta a favor do Guarani, mas quem levou a pior foi o jogador ali do Bragantino, né? Que caiu todo esquisito ali, o Itaqui, e vai ser atendido aí pelo departamento médico, né? E já deu pra gente perceber, viu, Wagner Ferreira? O time sem informação ainda, mas o Guarani não tem aí um jogador aí que possa... bater falta, né? E agora a primeira alteração, porque o que fez o seu William Matheus tá de brincadeira. Uma bola ali na risca da grande área, ele vai dar uma cavadinha. Pô, deixasse qualquer outro bater. Então é uma observação. O Guarani não tem um batedor de falta nesse time. Agora saiu o Felipe Amorim 11, entrou o Lucas Crispim com a 17, né? Com o cabelo ali todo descolorido. Lucas Crispim, 17, já em campo, a primeira alteração no Bugre. Wagner, já faz o pacote aí que você estava falando no comentário e aproveita e fala da alteração. Bem, estava na hora já de uma mexida. O Guarani voltou mal para o segundo tempo, olha o Guarani. Pela esquerda, o William Matheus cruzou fechado na boca do gol, falhou a zaga, mas tá dando impedimento, Vai, Wagner Ferreira. Pois a gente fazia a sugestão aqui de colocar o Lucas Crispim no jogo, acertou em quem entrou, mas errou em quem saiu. Eu não tiraria o Felipe Amorim, o William Matheus, que não tá bem no jogo, e pra mim eu faria essa alteração. Mas o treinador tá lá todo dia, treina, sabe o que tá fazendo, mas eu não faria essa alteração, mas era necessário. O Guarani voltou pior no segundo tempo, o Bragantino com o controle do jogo, vai merecendo até aqui essa vantagem de 1-0.
Pra mim também o Felipe Amorim era o melhor jogador do Guarani, pelo menos no primeiro tempo foi assim. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Jornada esportiva Guarani e Bragantino, 1 pro Bragantino, 0 pro Guarani. Matheus Peixoto foi pra rede. Tem um oferecimento da Central da Saúde. 0800 774 9090. 0800 774 9090. Tá no 0x0, tá perdendo o jogo pro amor, com a sua alma gêmea, com a sua cara metade. A Central da Saúde tem a solução pra você. Hot Caps pra você, homem. 0800 770 9090. 0800 770 9090. Central da Saúde. E agora o árbitro tá dando uma falta pro time do Bragantino e cartão pro Giareta. E pro Magno ele não dá cartão. O Magno tinha feito uma falta anterior, ele não deu cartão. Mas pro Giareta ele deu, viu, Melo? O Giareta pegou a bola e depois na sequência atingiu, né? O pé de apoio ali do jogador do Bragantino. Então, pelo conjunto aí da obra, acaba levando aí cartão amarelo. E mais uma mensagem aqui do meu amigo José Carlos Baldasso: vamos virar, vamos vencer. Eu queria ter esse mesmo otimismo, viu, Baldasso? Tá difícil, mas a esperança é a última que morre. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Pra ganhar o cachê tem que fazer o testemunhal certinho, né, Marcelo? Você passou o telefone errado no ar, viu, Marcelo? Mas que faz, hein, velho? 0800 774 9090. Eu falei outro número, nem lembro mais o que eu falei. 0800 774 9090. Você pode ligar que é entrega em todo o Brasil. Você tá ouvindo a Rádio FI, você bugrino? Tá ouvindo a Rádio FI no Amazonas, no Tocantins. Você tá ouvindo a Rádio FI no Rio Grande do Sul. Não tem problema, o produto vai chegar até você, tá? O produto vai chegar até você. Condição especial de pagamento. Ah, Marcelo, começo de ano, IPVA, IPTU. Você fez como o Giovanni Paiola da TV Futebol Interior, comprou presente para todos os seus parentes, o cartão de crédito estourou, mas vai ter lá um plano de pagamento especial para você, tá? A Central da Saúde quer a sua saúde e quer o seu bem em 2019, tá? Você e a sua cara metade, vão virar esse jogo na hora do amor. 20 minutos e meio passados do segundo tempo. O Bragantino vence o jogo 1-0 pra cima do Guarani. Estreia do Bugrão. 5 anos na Série A2. O Guarani tá de volta. Estreia contra o Bragantino. Reposta de bola pro Massa Bruta aqui no campo de defesa. Zagueiro do Bragantino aí, nenhum dos dois, viu? Não sei se o Wagner Ferreira tá comigo. Se não tiver também pode discordar. Mas o tal de Lázaro e o Edmar, pra mim, nenhum dos dois mostram confiança, hein, Wagner Ferreira? O Guarani está exigindo, né, da dupla de zaga do Bragantino. Há poucas jogadas de linha de fundo, não há jogada pelo meio, o Guarani não chega com uma bola estourada, não há jogada trabalhada. Não vamos exigir isso no primeiro jogo do campeonato. Mas com a chegada de nova gente aí, novas peças, eu espero que o Osmar Loss consiga dar um padrão melhor para esse time do Guarani, que no segundo tempo não está jogando, só o Bragantino justifica a vantagem de 1-0. Jornada esportiva da Rádio FI também para Eletrolar, vamos juntos, 21 minutos e 40 passados do segundo tempo, você ligado no microfone da Rádio FI, amanhã destaque para o Campeonato Mineiro, domingão de Campeonato Mineiro aqui na Rádio FI, 11 da manhã tem Caldense América, a veterana de Poços de Caldas, encarando o América Mineiro. Rádio Mantiqueira de Poços, narração do André Luiz, estaremos juntos. Rafael Chorão tocou essa bola pro Magno, deixou pro Vitinho, cruzamento na boca do gol, veio toque de cabeça! Giovanni, fantástico! Espetacular a defesa do goleiro bugrino! O toque de cabeça do Chorão tinha endereço. E não é que o Giovanni foi buscar, evitando o segundo gol do Massa Bruta, é escanteio, Melo. Cruzamento ali do Vitinho, apareceu ali o Chorão, né? Cabeceou a bola no alto, grande defesa, agora sim, né? Foi bem o Giovanni, deu um tapa com a mão esquerda e a bola entraria. Seria o segundo gol do Bragantino, que está na pressão, escanteio lado direito. E tá aqui, vai pra bola, chuveirão na boca do gol, a zaga do Guarani se complica, fica, bate, rebate, sobrou de novo, quase que idêntico ao primeiro gol, deu sorte, agora o Guarani, a bola sobrou pro goleiro, Lennon, arma o contra-golpe, tocou pro Crispim, pegou pela primeira vez na bola o menino que tá com o cabelo loiro e deixou a bola sair, hein, Melo? Pelo amor de Deus, era um contra-ataque, né? Lançamento ali do Lennon, ele conseguiu sair com bola e tudo.
E o Leonardo Vinícius, né? Parabéns pela transmissão. Tati, Léo, São Guarani, abraço. Ah, pois não, Leonardo Vinícius. Todo mundo ligado no microfone da Rádio Futebol Interior, radiofi.com.br, Radiosnet, obrigado você que nos ouve pelo Radiosnet. Manda um abraço pro Venga, o Williams, que é o chefão lá do Radiosnet, sempre atendendo o pessoal aqui da Rádio FI com o maior carinho. Abraço pra você, Marcelo. Viu, W Venga, pois não. E o Pedro Antônio pedindo aqui pra gente repetir o telefone da Central da Saúde, viu, Marcelo? É, porque eu passei errado agora há pouco, viu, Pedro? Já já eu falo. Olha o Bragantino, o Vitinho cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Olha, esse Vitinho é habilidoso. Mas será que ninguém vai encostar pra marcar o tal de Vitinho? Será que ninguém viu que esse Vitinho tá mandando no jogo? Ou eu tô errado, hein, Wagner Ferreira? Outro que tá jogando muito bem é o Rafael Chorão. Então, o Bragantino ajustou bem o time aí no segundo tempo, tá deitando e rolando. O Guarani tá sofrendo, pode tomar o segundo gol a qualquer momento. 0800 774 9090 é o telefone da Central da Saúde. Ligação gratuita para qualquer parte do país, tá? Você, como eu disse, está em Tocantins, o produto vai chegar até você. 0800 774 9090. Agora eu vou dar uma pausa na transmissão que eu vou tirar uma foto. Mas está de brincadeira errar o número do anunciante, né? Vai cortar atenção, meu cachê, pô. Presta atenção no serviço. Não, uma vez numa rádio eu troquei. O locutor que estava fazendo pedágio na Casas Bahia. Eu falei, agora vamos ao vivo pro Magazine Luiza. Na rádio você trabalha mesmo. Você acha bonito, né? Mandando embora, né? Posse de bola pro time do Bragantino pelo lado direito, vem cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Mas bateu por último, me parece, no jogador da equipe do Bragantino, acho que é tiro de meta, mas tem jogador do Guarani sentindo cãibras, viu, Melo? Pelo jeito não vai dar pra ele não, já fez ali um sinal de que não vai dar pra continuar, vamos aguardar. É o Fernandes, né, que está sentindo ali uma contusão. Fernandes, portanto, o Guarani já mexeu uma vez, né? E o Thiago Ribeiro está conversando ali com o técnico Osmar Loss. Opa, Thiago Ribeiro. Ô, Wagner Ferreira, o Ribeiro é uma boa? Olha, nós precisamos saber o estado físico dele, né? Como é que tá. É bom jogador, sabe jogar. Agora, vamos ver como é que ele se apresenta aí nesse momento, depois de um certo tempo aí parado e tal, vamos ver. Mas é uma boa pedida, pode pintar uma jogada aí de craque e empatar o jogo pro Guarani. São duas alterações, né? Primeiro ali saiu o Carlinhos. Agora, ó, se confundiu ali o quarto árbitro. Thiago Ribeiro não entrou ainda, né? 5, 17 já tá no... é do Bragantino. Do Bragantino. Que confusão, hein? Me ajuda aí. Pelo amor de Deus. 17 do Bragantino, tá entrando e saindo 5. O 17 é o Clauber com K. Clauber com K, número 17 no lugar do Adenilson. E entrou também o Thiago Ribeiro no lugar do Carlinhos, número 10. Eu tinha arriscado o Fernandes aqui, vou ter que colocar o Fernandes no jogo de novo. Vamos lá. O Fernandes está no jogo, fica. E quem saiu foi o Carlinhos. Número 10 para a entrada do Thiago Ribeiro com a 18. Vai lá, Wagner Ferreira. Bem, eu acredito que o Osmar Loss fez o que tinha que fazer. Mexendo nesse time do Guarani, que está tomando um baile aí do time do Bragantino, mesmo sem ser brilhante, mas está dominando o jogo. E o Guarani encontrando muitas dificuldades. Não foi o mesmo Guarani do primeiro tempo. Esperava-se que já voltasse do intervalo com uma alteração, já com o Lucas Crispim. No entanto, ele esperou 18 minutos para tirar o jogador que saiu para colocar o Lucas Crispim. E bota agora o Thiago Ribeiro, Felipe Amorim. Então não tiraria também, permaneceria com ele. E a entrada do Lucas Crispim, eu acho que o ataque do Guarani ficaria mais forte. E agora, Thiago Ribeiro sabe jogar. Vamos ver se com a sua experiência ele consegue levar o Guarani para o gol de empate. Por enquanto, não é o que se apresenta, não. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. Rádio Futebol Interior. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando, marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 27h50, quase 28 minutos passados, segundo tempo de jogo, estádio na Bia Bichedin, Bragança Paulista, o placar da Rádio Futebol Interior.
A ponta, Bragantino na frente, Matheus Peixoto no finalzinho do primeiro tempo. 1 pro Bragantino, 0 pro Guarani, Claudinei Corsi. Hoje na estreia, a Ponte empatou com o Oeste 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. E amanhã, no mesmo Moisés Lucarelli, às 7 da noite, tem Red Bull Brasil e Palmeiras. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Vamos juntos aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira, anunciando para amanhã, 11 da manhã, Caldense e América. Com a Rádio Mantiqueira de Poços, André Luiz, Ailton Fonseca, um abraço para os meninos lá de Poços de Caldas. Às 5 da tarde tem mais futebol mineiro aqui na Rádio FI. Para Atlético Mineiro e Boa. Aliás, o Atlético Mineiro pode fazer um troca-troca com o Corinthians, hein? O Romero indo pro Galo e o Luan vindo pro Corinthians. É o menino maluquinho que pode jogar no Corinthians nesta temporada. Atlético Mineiro e Boa com a Rádio Melodia. A narração do Henrique Lemes. Um abraço pra galera de Varginha. E agora a posse de bola pro time do Bragantino pelo lado esquerdo. Vai Léo Rigo pra bola no manual, no lateral. Tocou essa bola ali pro Wesley. Tentava o Vitinho. A bola voltou, sobrou pro time do Guarani. Cai no meio. O Diego Cardoso de cabeça. A bola volta, sobra, cai pro time do Bragantino. Clauber com K, número 17, soltou na frente pro Vitinho, chega a zaga, tira, sai jogando, o time do Guarani com o Fernandes, tocou pra Thiago Ribeiro, devolve, toca a bola aqui pro William Matheus, vai tocando bola, vai procurando espaço o time do Guarani, mas toca a bola no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá, confira esta super promoção, balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos, por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Nosso produtor, o Alfaiate, Carlos Corsato, mandou aqui. O número 7 é 0800 774 9090. Eu só errei 2 vezes o número, tá, ô produção? Agora não erro mais. 0800 774 9090. Vem Guarani, Thiago Ribeiro, campo de ataque, linha de fundo, cruzamento. Na boca do gol saiu essa bola. Acabou o campo lá, Melo. E o Pio Soares. Sempre estou curtindo a Rádio FI, Boquira na Bahia. É Boquira ou Boquirá? Ah, não conheço não, velho. Abraço a todos. Valeu, Pio Soares. Um abraço pro Pio, acompanhando a gente também na Bahia. Central da Saúde tem o Hot Caps, tem também o Prost 50, tem o FEM 50 e o CMC Magnésio. Para você que tem pressão alta, CMC Magnésio, tratamento 100% natural. Para você que tem diabetes também, olha, é um santo remédio. Produto natural, só a Central da Saúde tem, tá bom, gente? Fale que ouviu na transmissão da Rádio FI. Fale que ouviu aqui na Rádio Futebol Interior com a equipe Nota 10. Seu atendimento vai ser especial, tá bom? Você vai receber na sua casa o produto com uma sacolinha personalizada, mas show de bola da Central da Saúde. Pagamento facilitado, pode ser no cartão, pode ser no cheque, tá? Pode ser no boleto também. Enfim, você de todo o Brasil paga no cartão de crédito e recebe também o produto. Na região de Campinas a entrega é em 24 horas. É claro que fora da região vai demorar mais um pouquinho, mas em 48 horas, no máximo 72 horas, você tem o produto. Vem o time do Bragantino, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, recua pra Giovani. Não parece o Wolverine, o Giovani, rapaz? Parece o Wolverine, velho. Só tá um pouquinho mais gordo que ele. Posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Diego Giareta. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Terça-feira tem Copinha. O Guarani tentando o segundo título da Copa São Paulo. São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo. Carlos Corsato, o Alfaiate da Rádio FI. Narra o jogo pra você, Claudinei Corsi e o Wendel Coral. Olha, o Wendel Coral na transmissão, hein, Ney? Pois é, ô Marcelo Corsato, só me explica uma coisa aqui. Você está falando do Carlos Alfaiate, né? Mas o que ele falou, a questão de sua segunda profissão, cabeleireiro, isso é fato, é verdade? Claro que não, né? Claro que é uma mentira. Se eu for pegar a tesoura pra cortar o cabelo de alguém, é perigoso eu machucar a pessoa, ele né? Disse que você corta normalmente nas madrugadas. Nada a ver. Agora o Carlos, ele tem uma frase que vai rasgando, que eu vou costurando, né? Então eu apelidei ele de Alfaiate, porque quem costura é Alfaiate, né? E tem alteração no Bragantino, o repórter tá atento. Ah, pois não, saiu quem mesmo? Foi o Vitinho, né? Número 10,
para a entrada do Esquerdinha com a 20. Sai Vitinho 10. Esquerdinha 20 já em campo. Mas eu tô louco, velho. Porque pra mim o Felipe Amorim era o melhor jogador do Guarani, foi sacado. E o Vitinho, pra mim, era o melhor jogador do Bragantino, foi sacado. E aí, Wagner Ferreira, a bola é tua. Treinador tem as suas opiniões que nem sempre a gente concorda, né? Ele talvez entendendo que com 30 e quase 35 do segundo tempo, seria interessante dar uma segurada no jogo. Então colocou aí o jogador Esquerdinha. E pelo Guarani, as alterações, por enquanto, nenhuma mudança. O Guarani continua irreconhecível nesse segundo tempo. E o Esquerdinha já pega na bola, trabalha com a perna esquerda, é habilidoso também. Soltou a bola do outro lado, do lado esquerdo, vem o time do Bragantino, bola com o Wesley. Pra lá, pra cá, vai pra cima do Giareta, dançou, chamou pra dançar. Giareta, ficou o Wesley habilidoso, mas não saiu do lugar. Agora resolveu cruzar na boca do gol. E aí pegou mal na bola. Ele foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá. Foi pra lá, foi pra cá na hora de cruzar, Melo, cansou. Fez um salseiro aí, né? O seu Wesley, mas na hora do cruzamento mandou a bola atrás do gol. Coisa ridícula. Passou vergonha. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. E o Inácio tanto falou, tanto resmungou que tomou, hein, Melo? Cartão amarelo pro Inácio, número 8. Falou, tá falando demais. Fica quieto então, porque senão a próxima é vermelho. Cartão amarelo pro 8 do Bugre. Bom, Edmar tomou cartão, Vitinho foi embora, tomou cartão. No Guarani o Giareta tomou cartão e o Inácio também tomou cartão. Então são 2 para cada lado, tá empatado nos cartões, 4-4 no total. No placar o Bragantino vence, hein, gente? Matheus Peixoto foi pra rede. Chegamos na marca de 35 minutos passados do segundo tempo. A bola pro Matheus Peixoto de cabeça, ajeitou, tocou aqui pro Clauber. Lado direito, contra o Crispim, cruzou na boca do gol, Giareta, cuidado aí, meu filho. Mas conseguiu tirar, fazer o corte. No cruzamento fechado, rasteiro no primeiro pau, ele se jogou, foi feliz, tirou, afasta o perigo pro time do Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Vamos juntos, microfone da Rádio Futebol Interior, equipe Nota 10 Esportes. Na quarta-feira tem mais jornada esportiva para você com toda a equipe Nota 10. São 11 da noite, mais 15 minutos. E atenção, torcedor. Toque eletrônico da Rádio FM. Marcando para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 36 minutos, 36 minutos, passado o segundo tempo de jogo, no placar em Bragança Paulista, Bragantino vence, na estreia do Paulistão 2019, 1 pro Bragantino, 0 pro Guarani, Claudinei Corsi. E amanhã você curte o Campeonato Mineiro aqui na Rádio F Caldense América, às 11 da manhã, com a Rádio Mantiqueira de Poços de Caldas, e às 5 da tarde, tem Atlético Mineiro Galo contra o Boa Esporte. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E aqui vem Guarani pela esquerda, bola do Matheus, tocou pro Crispim, pau nele, falta! Derrubaram o Crispim aí, hein, Melo? O Itaquini acabou ali deslocando, né, o atacante bugrino. Falta lado esquerdo, vamos ver, né, se alguém acerta, pelo menos uma. E mais uma alteração no Guarani, saindo aí o camisa número 8, né? O Inácio também não jogou absolutamente nada. Vai entrar o Rondinelli. Lembra-se do Rondinelli? O problema do Rondinelli é o sono, né? Vamos ver se com a linguiça aí que teve lá na concentração, se ele entra pelo menos um pouco acordado. E ele que vai bater a falta. Já, tem moral no time Rondinelli. Já o Wagner Ferreira vai falar dessa alteração. É a terceira do Loss. Já foram 3. Rondinelli. É um mini escanteio. Um escanteio de mini saia. Aqui pelo lado esquerdo com a perna direita. São 2 jogadores no biombo. Como diria Claudinei Corsi, da barreira de Alex Alves, o capitão da equipe do Bragantino. 37-40. 37-40. Passado o segundo tempo de jogo. Guarani, quem sabe? O já era do Guarani pro empate. Rondinelli vai pra bola fechada na boca do gol. Alex Alves. Dá um murro. Tira. Ricardinho deixa ela passar. Ela voltou pro Fernandes. Ele vai recuar no campo de defesa
pro goleiro Giovani. Ó, Giovani, líbero, fez a finta pra cima do jogador do Bragantino, só que soltou errado, melhor pro time do Bragantino. E contra-golpe, sobrou pro esquerdinha, Giovani no carrinho perfeito. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Foi criticado o Giovani por muitos aqui, né? Muitos internautas, mas o Giovani no segundo tempo tá mostrando ser um goleiro que tem recursos, hein, Melo? Mas se arriscou agora, né? Porque se ele perde essa bola aí, seria o segundo gol do Bragantino. Na verdade foi uma lambança dele. Exatamente. Essa é a verdade. E o Guarani vai de novo no campo de ataque, não deu em nada. Tá louco. Não deu em nada, o William Matheus passou pela bola. O Wagner Ferreira, Rondinelli, o maestro bugrino tá no jogo. Bem, o Guarani carece de uma organização de jogada e o Rondinelli sabe fazer isso. Agora, a invenção do Osmar Loz em colocar dois jogadores praticamente com a mesma função, eu acho que foi uma invenção, deu uma de professor Pardal e não resultou absolutamente nada. Esse Inácio e o William Matheus, ninguém sabe quem é lateral, quem é meia. E o Guarani acabou perdendo muito com essa indecisão. Ele botou o Rondinelli agora, quem sabe organiza uma jogada aí pro Thiago, pro Lucas Crispim, ou até pro Thiago Ribeiro, para tentar o empate. Mas não faz por merecer o gol de empate o Guarani. E o seu querido irmão mandou uma mensagem para você, não vou me meter nessa DR, mas ele diz o seguinte: Marcelo, você é um fanfarrão, a frase da costura é do Ferramenta. E ele não é também, falando que eu sou cabeleireiro? Então, falta pro Bragantino, bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, sobra pra Giovani, sai do gol. 39 minutos e 40, 39 e 40, a gente quer a sua participação. Fique à vontade, use e abuse, mande mensagem no nosso Facebook, Futebol Interior. Curta a nossa fanpage. Estamos também no YouTube, viu? Giovani Paiola, que faz, hein? Em breve, Estados Unidos nunca mais será o mesmo. Austrália. Não é Estados Unidos? Não, ele vai na terra do canguru. Então eu ouvi errado. Nossa, Austrália, velho, é longe, hein? Mas diz que na Austrália tem umas mulheres gatas também por lá, hein? Alteração. Vai. A última no Bragantino, saiu no autor do gol, né? Gol sem querer. O Matheus Peixoto, número 9, para a entrada do Jardel com a 19. Jardel 19, já em campo. Wagner Ferreira, o autor do gol, o artilheiro do jogo. O Matheus Peixoto foi embora, o Jardel 19 tá no jogo. Você mencionando assim, ele é o artilheiro, parece que ele acabou com o jogo, mas não fez absolutamente nada também, né? O gol foi acidental, a bola bateu nele, entrou. E com aquela estatura toda, o Bragantino não explorou a jogada de cruzamentos na área para tentar o cabeceio, que é o forte do Matheus Peixoto, afinal de contas tem 1,90 m de altura. E, no entanto, acabou sendo substituído. Acho que acertou o Marcelo Veiga. Esse Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior, a Eletrolar Álvares Machado, com o telefone 32345200. A Eletrolar 41, já passamos de 40, eu acredito. Aquela hashtag, o Melo coloca sempre, hashtag eu acredito. Eu acho que dá pra empatar ainda. Tem que forçar mais. Eu também acho que dá. Então, eu acredito, a hashtag vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Bragantino, a bola sobrou pro Leno. Pessoal, confia no Giovani, hein? O pessoal confia no Giovani, na podre sempre recua pro goleiro do Guarani, né? O Giovani, goleiro experiente, ficou muito tempo lá no Atlético Mineiro, é da base do Marília, o goleiro Giovani, né? É do interior de São Paulo, mas ficou um tempo parado, viu, ano passado, viu, gente? Tava um tempo desempregado, um tempo parado, né? E agora acertou com o Guarani, depois que o Guarani perdeu o Agenor. O Agenor que foi lá pro Fluminense, mas não estreou hoje, não. O goleiro titular do Fluminense é o Rodolfo, que era do Oeste. Eu não sei se já foi dito aqui, mas o Giovani jogou na Ponte em 2009. Jogou, verdade. Posse de bola pro time do Bragantino. Bola na frente, é pro Magno, perdeu, recupera. Esse Diego Cardoso também, hein, do time do Guarani, meu pai, hein, que sono, hein. Bola chegou nele, ele perdeu, nem foi atrás. O jogador do Bragantino tá no 220, ele tá no 20, olha lá. E olha lá, que faz, hein, Diego Cardoso. E olha aqui, que vem de uma base do Santos, né? De uma base renomada nos últimos tempos aí, com vários jogadores de qualidade. Ele tá com a 9, né, Wagner Ferreira? Mas não é um 9, né? Ele é um jogador mais liberado, né? Então o Guarani precisa recuperar o quanto antes, né, o Anselmo Ramon, para ter uma referência lá na frente, né? Porque ficar com o Diego Cardoso, Carlinhos... vai morrer de fome. É que Diego Cardoso já jogou no Bragantino, vai ver que tá com receio de aprontar pro time dele lá. É verdade. Pro esse time. Mas eu acho que o titular do Guarani vai ser o Viana, viu? Pode escrever aí, o Fernando Viana é bom jogador, hein?
Tô achando que ele vai ser o titular do Guarani. É posse de bola, é pro time do Guarani. Bola aqui enfiada na frente, chega. A zaga tira, caiu, sobrou pra esquerdinha. Entrou no lugar do Vitinho no segundo tempo. Toca a bola pro Chorão pelo lado direito. Vai pra cima da marcação, olhou pra dentro da grande área. Cruzou na boca do gol, fechado. Lennon mete a cabeça na bola. Na marca do pênalti, tira. Ela cai, sobra pra Giareta, dá um voleio na bola, tira. A bola volta pra Crispim. Chegou por ali o Clauber, mas não fez a falta. O Crispim de cabeça tocou a bola pra Fernandes. Fernandes domina, deixa pra Rondinelli, domina com a direita. Toca com a canhota, vira o jogo, toca na direita pra Lennon, abaixa a cabeça, estufa o peito, vem pro campo de ataque, empurra o time do Guarani pro campo de ataque, a bola pra Rondinelli, 43:30, segundo tempo, vem Lennon, cruzou fechado na boca do gol, bate no bumbum, é do Léo Rico, sobrou pro Rondinelli, queima daí Rondinelli, preferiu tocar pro Lennon, cruzou na boca do gol pro Diego, toca de cabeça, ela passa, tava livre, hein? Na pequena área o Guarani foi tocando, era o Thiago Ribeiro, na verdade, que estava lá do lado direito, descolou o cruzamento na cabeça do Cardoso. Mas aí ele pegou na orelha da bola, e a bola pegou na orelha dele também, viu, Melo? Subiu desequilibrado, né? Mas se ele deixa a bola passar, o Crispim estava ali livre de marcação e tinha até a possibilidade de matar a bola no peito e fazer o gol, né? Mas o Diego Cardoso quis cabecear, mandou a bola longe do gol, sem nenhum perigo. Estamos caminhando aí para o final do jogo. O Guarani vai estreando com derrota na sua volta à divisão de elite do futebol de São Paulo. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Vamos juntos no microfone da Rádio Futebol Interior. O Guarani ainda tenta o último respiro no jogo. Vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo. Falta pra cima do Fernandes. Fernandes é volante, mas apoia bastante. Aqui pelo lado esquerdo tá sentindo, né? Começo de temporada, parte física, os preparadores físicos botam pra correr, né? E aí no primeiro jogo os caras estão com a perna pesada. Estão cansados, mas é falta pro Guarani. O Rondinelli tá ajeitando ela com todo carinho. Subiu a placa dos acréscimos. Já já o Melo vai informar mais pra 3. gente. Vamos até 48, passamos de 45. Rondinelli chega também, é o dono do time, hein? Bola parada é com ele, não tem barreira. Bola aqui pelo lado esquerdo, da intermediária. Perna direita, vai jogar direto, fechado, na boca do gol. Tira o goleiro. Mas aí chegou um jogador do Guarani ali. Meu pai, hein? Que isso. Foi um choque feio, hein, Melo? Foi o centroavante, né? Acabou ali se chocando, né, com o goleiro Alex Alves. Era tudo que o goleiro queria, né? Agora vai ficar aí uns 5 minutos caído e o Guarani segue perdendo o jogo. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio FI. Tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar passados. 46. Eu não falei isso ainda, né? O nosso digital, aquele moderno, não tem ponteiros. 46 minutos passados do segundo tempo. Finalzinho de jogo aqui em Bragança Paulista. No placar da Rádio Futebol Interior. Bragantino tem 1. Matheus Peixoto foi pra rede no final do primeiro tempo. 0 pro Guarani. Ney. Hoje mais cedo a Ponte empatou com o Oeste 0-0, Santos 1, Ferroviária 0 e o São Paulo goleou o Mirassol 4-1. Rádio FI, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Marca de 46 e 45. 46 e 45. O Guarani vem pro campo de ataque, bola alçada na boca do gol. Itaqui tira. Depois o Clauber completa. A Zorra Total tinha um personagem que chamava Clauber, né? Faz um tempinho isso já, não sei se tem ainda. Acho que nem tem mais Zorra Total também. Posse de bola para Thiago Ribeiro. Devolveu, tocou essa bola para o William Matheus. Tocou para o Lucas Crispim. Vai para o campo de ataque, soltou essa bola para o Hernandes. Fez a fita, se cai era pênalti, Hernandes. Fernandes, se cai era pênalti, ele não caiu. Sobrou pro Thiago Ribeiro, tocou pro Rondinelli. Escorregou, tocou pro Leno. Cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Mas por que o Fernandes não caiu dentro da grande área? Se ele cai aqui, o árbitro ia mostrar calma, Melo. Mas o Leno aí também teria que ter batido o cruzado, né? Tentou o cruzamento, pegou muito forte na bola. Mandou aqui do outro lado, na linha lateral. Realmente, o Leno não voltou bem. O Wagner Ferreira, 47-40, já tem um balançando a rede, fim de jogo na Rádio FI. Guarani vai perdendo.
Não há nenhuma novidade. Pelo segundo tempo do Guarani, o Bragantino mereceu amplamente a vantagem. Tá certo, foi um gol acidental no finalzinho do primeiro tempo, mas segundo tempo irreconhecível do Guarani. E não há tempo para mais nada. Salim Fendi Chaves aponta centro do gramado em Bragança Paulista, fim de jogo. No Nabizão deu Bragantino, na estreia de Bragantino e Guarani no Campeonato Paulista 2019. Melhor pro Massa Bruta, venceu o Bugre, gol no finalzinho do primeiro tempo do Matheus Peixoto. 1 pro time do Bragantino, 0 pro Guarani. Final da jornada esportiva, vem aí o Balançando a Rede, com ele o nosso comandante Claudinei Corsi. Produção, tá